Novel e fanfic narradas. Fanfic The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 171. Witcher Rewind. Lan tirou o medalhão da Cat Skull do seu inventário. Ele o entregou a Kian, riu e disse: o item foi devolvido ao seu dono original. Kian, por favor, não o perca novamente no futuro. A consciência de Kian acabou de retornar, e ele ainda consegue reagir às palavras de Lan. Ele olhou fixamente para o medalhão em sua mão e, de repente, uma onda de memórias inundou sua mente. Seus olhos começaram a brilhar com um brilho vermelho, e seu rosto começou a tremer como se estivesse tendo espasmos. Navios, feiticeiros, mar, tempestades. Muitas cenas começaram a passar por sua mente, cada uma delas parecendo manchada de sangue. Algumas cenas eram apenas borrões, mas Kian ainda conseguia sentir as emoções avassaladoras nelas. Até que esses fragmentos de memória começaram a se juntar e formar uma narrativa coerente. Ele se lembrava de tudo. Como um bruxo da Cat Skull, ele odiava sua identidade desde criança. Optando por uma vida solitária, ele logo se cansou de missões estáveis e perigosas. Ele recusou a oferta para ser guarda-costas pessoal de um príncipe e, em vez disso, tornou-se guarda-costas de um navio de contrabando, levando uma vida tranquila por alguns anos. Até que um dia o capitão, usando a desculpa de falta de espaço no porão, designou um feiticeiro para seu quarto. Naquela época, ele já havia suprimido seu temperamento explosivo de brigar com os outros ao menor desacordo. A menos que houvesse um conflito, ele faria muitos compromissos na vida diária. Aquele feiticeiro era sábio, e suas conversas eram agradáveis. Embora demonstrasse um estranho fascínio por Kian, este último não lhe deu atenção a princípio. Mais tarde, a outra parte aproveitou sua meditação e o paralisou com magia e poção. Em seu estado semiconsciente, ele ouviu as ondas e a tempestade rugindo do lado de fora da cabine, os gritos de seus companheiros substituindo as risadas. Incapaz de resistir, ele foi levado para o laboratório, onde uma vida de sofrimento e escuridão começou. Ele não queria se lembrar das memórias depois disso. Ele só se lembrava que no último momento de consciência, ele viu uma estátua de gato com olhos vermelhos. Ele se lembrava de tudo, absolutamente tudo. Kian levantou a cabeça, seus olhos estavam profundamente vermelhos, seu rosto estava frio, mas sua voz era suave. Olhando para Lan, que lhe dava uma inexplicável sensação de afinidade, Kian perguntou: você me salvou? Eu sou Lan de Cintra, Lan Lannister, um bruxo da escola Griffin, bem-vindo de volta ao mundo normal. Lan perguntou: como você se sente agora? Após ouvir a pergunta, Kian fechou os olhos e cerrou os punhos. Ele sentiu uma força muito maior do que sua força anterior surgindo em seu corpo. Ele torceu o pescoço e moveu os membros, emitindo uma série de sons de rangidos. Além disso, as antigas lesões de treinamento e doenças crônicas que dificultavam sua movimentação desapareceram sem deixar vestígios. A vitalidade dentro de seu corpo surpreendeu. Nunca me senti tão bem antes. Kian olhou ao redor, observando os 4 bruxos e a feiticeira que estavam presentes, como se os notasse pela primeira vez. Vocês me salvaram também? Leto balançou a cabeça. Nós só estávamos envolvidos em parte do processo de retornar você ao seu estado normal. Tirar você do laboratório subterrâneo foi um crédito para Lan e Triss. Kian ignorou Triss e olhou para Lan, seu olhar ainda mais intenso e próximo. Lan perguntou deliberadamente: então, Kian, o que você planeja fazer agora? Você vai procurar seus colegas da Cat Skull ou outros amigos? Kian olhou para Lan e então abaixou a cabeça, pensativo. Posso perguntar, que ano é esse? 1264. Kian estava mentalmente preparado, mas não conseguiu evitar suspirar após ouvir isso. 30 anos se passaram. A tristeza e a perda contidas naquelas palavras fizeram todos que ouviram suspirarem. Então, as pessoas que você conheceu antes devem ter mudado muito. Você deveria levar seu tempo para encontrá-las, certo? Lan sugeriu empaticamente. Por enquanto, você gostaria de ficar comigo e me ajudar? Considere isso uma missão que estou confiando a você. Para ser honesto, eu sou o Conde de Cintra, e estamos recentemente reconstruindo a Ordem dos Bruxos. Já temos representantes das escolas Griffin, Wolf e Viper. Se você se juntar, estaremos mais perto de nosso objetivo. No entanto, tenho tido alguns problemas ultimamente. Ok. A resposta de Kian foi tão entusiasmada que ele parecia estar esperando o convite de Lan. Lan foi interrompido, mas mostrou um sorriso satisfeito. Lan sentiria empatia por Kian por causa de suas experiências cruéis, como um bruxo que fica indignado com seus sofrimentos. Talvez quando Lan veio a este mundo pela primeira vez ele teria. Embora Lan possa ser muito mais empático comparado aos nobres deste mundo, ele também não é a Santa Mãe. Ele pode arriscar sua vida por Ciri, Mosezak, até Geralt, mas quanto aos outros? Mesmo com as memórias de sua vida anterior em relação aos bruxos da escola Viper, Lan só sentia um leve grau de amizade. No final das contas, os sentimentos não eram tão profundos. Então, menos ainda com Kian. Embora sua história seja trágica no final, ele também não era uma boa pessoa.
Qian aceitou a comissão de um príncipe para massacrar uma expedição científica e roubar seus tesouros, e então se tornou guarda-costas de um navio de contrabando e escravos. Na visão de mundo desta época, ele também é uma pessoa implacável. Entretanto, a existência do painel, seguidor, o faz querer tentar subjugar Qian. Qian pode não ter sido uma boa pessoa, mas Lan já tinha muitas pessoas boas ao seu redor. Até mesmo os bruxos da escola Víbora, especializados em missões de assassinato, têm uma moral forte. Um líder competente não pode ter todos os seus seguidores com o mesmo perfil, certo? Felizmente, o painel, follower, de Lan não o decepcionou. E de acordo com os talentos e habilidades mostrados no painel, seguidor, mesmo que Qian não seja tão bom quanto figuras de nível mentor como Vesemir, ele é definitivamente muito superior aos bruxos comuns. Lan não poderia estar mais satisfeito com os resultados de sua exploração da Ilha Temple. Por um momento, ele até sentiu que a missão do Mestre Espelho não era tão importante, e que seus ganhos ao chegar em Novigrad eram suficientes. Ok, brincadeira, é um pouco demais dizer isso. A missão ainda precisa ser cumprida, mas antes disso, as mãos no escuro devem ser decepadas uma a uma para evitar complicações. Lan pensou sobre isso e retornou ao seu objetivo inicial. Leto, quais são seus planos para o futuro? Você continuará voltando para Rience para espreitar? Leto balançou a cabeça. Nós e Rience raramente nos vemos. Só nos encontramos quando há uma missão planejada com antecedência. É uma estrutura de equipe muito flexível. Lan perguntou novamente. Então fique aqui primeiro. Quando você planejou originalmente lançar um ataque contra mim e Chapelle? Leto respondeu, 7 dias depois. Lan assentiu. Ainda havia bastante tempo, o bastante para que seu plano fosse implementado aos poucos. Qian, quero que você me faça um favor também. O bruxo recém-recrutado da escola dos gatos se endireitou, atento ao que Lan tinha a lhe dizer. Aux, Serrit e Colgrin foram assassinar o rei dos mendigos, Vorezon e Cleaver, respectivamente. Preocupados em alertar o inimigo, os 3 não atacaram imediatamente, mas permaneceram adormecidos na residência de Lan até que faltasse apenas um dia para o tumulto planejado, e então se espalharam durante a noite e mostraram suas presas. Entre elas, a ação de Aux foi a mais rápida. Naquele momento, ele estava seguindo o morador de rua. De acordo com suas observações, aquele homem iria pagar impostos. O Rei dos Mendigos é uma existência muito estranha em Novigrad. Ele se autodenominou Rei Mendigo para zombar da burocracia do tribunal, mas também pegou um pouco de sua essência e estabeleceu uma ordem operacional no submundo de Novigrad. Pagar impostos é a parte mais importante da ordem que ele estabeleceu, que é usada para manter sua vida decente e autoridade de classe. Seguindo esse andarilho, Aux chegou ao território do Rei dos Mendigos conhecido como Bosque Pútrido. As portas seladas e os poucos guardas não eram problema para o bruxo experiente. Na escuridão da noite, uma sombra negra deslizou entre os cantos e os telhados. Logo, Aux encontrou seu alvo. Embora o Rei dos Mendigos estivesse vestido de forma simples, ele ainda era bastante chamativo entre um grupo de moradores de rua e mendigos reais, especialmente quando usava um anel de sinete de ouro. Todos os mendigos e moradores de rua que passavam se curvavam diante dele. Aux esperou pacientemente que o Rei dos Mendigos retornasse ao seu palácio, então deslizou silenciosamente para as sombras. Ao ver todos os guarda-costas do Rei dos Mendigos saírem da sala, Aux sabia que sua hora havia chegado. Ele desembainhou sua adaga, pronto como uma cobra à espreita. Capítulo 172, Revelações no escuro. Já que você está aqui, por que não conversamos? A voz do Rei dos Mendigos soou de repente, fazendo Aux parar. Os olhos de Aux se encheram de incerteza. Será que esse homem magro que provavelmente nem sabia brandir uma espada descobriu sua presença? Aux permaneceu firme com sua adaga desembainhada, rígido em seu esconderijo, sem ousar se mover. O Rei dos Mendigos, depois de proferir essas palavras, não fez mais nada. Ele não chamou seus guarda-costas para protegê-lo, nem tentou fugir. Ele simplesmente foi cuidar de seus negócios. Lendo livros, contando propriedades e classificando documentos, ele realmente parecia um pequeno nobre. Aux não conseguia imaginar que tipo de documentos ele estaria revisando. Mendigos e vagabundos também tinham coisas para o rei aprovar? No silêncio, quebrado apenas pelo som das páginas sendo viradas, Aux se preparou para atacar com sua adaga. Já que você está aqui, por que não conversamos? A adaga retornou à bainha. Após essas palavras, o Rei dos Mendigos novamente não fez nenhum movimento. Aux franziu a testa, formando uma hipótese em sua mente. Ele prendeu a respiração e contou o tempo silenciosamente. Já que você está aqui, por que não conversamos? A voz soou pela terceira vez. Como um excelente assassino, Aux era muito sensível ao tempo. O terceiro chamado do Rei dos Mendigos ocorreu exatamente no mesmo intervalo que a segunda e a primeira vez. Ou seja, essa pessoa gritava isso em intervalos regulares. Agora Aux entendeu. O Rei dos Mendigos não tinha visto através de seu disfarce, mas estava tentando enganá-lo. Sua infiltração ainda é impecável. Mas ainda havia um problema sério.
O rei dos mendigos sabia que os bruxos da escola Viper tinham se aliado a Lan? Ele sabia que Lan tinha planejado o assassinato dos líderes da gangue? E ele sabia que eles tinham esperado 5 dias e escolhido esta noite para executar o assassinato? Se isso fosse verdade, seus companheiros poderiam estar em perigo. Os olhos de cobra de Alques brilharam. Ele precisava descobrir a verdade antes de matar seu alvo. Dentro da sala, o rei dos mendigos abriu a boca pela 4ª vez, preparado para gritar, mas foi interrompido por um barulho vindo do teto. Sua atenção foi imediatamente atraída para ela. Quando ele olhou para cima, viu uma mão brilhando com luz branca. Sinal Axie. Alques não tinha os poderes de hipnose de Lan, mas seu sinal podia induzir um estado de confusão e desamparo. Não durou muito, mas para um assassino de primeira linha foi tempo suficiente. Quando o rei dos mendigos recuperou a consciência, ele estava completamente amarrado. Ele olhou ao redor e descobriu que estava no telhado de sua própria casa. Nenhum bandido poderia chegar lá. Para Alques, era o lugar perfeito para matar seu alvo e escapar em 10 segundos. Eu pergunto, você responde, se ousar gritar, você morrerá. Você entendeu? O rei dos mendigos assentiu sem hesitar. Você sabe de que lado estou agora? Não sei, mas posso adivinhar com base nas informações. Disse o rei dos mendigos. As informações do norte convergem em Novigrad, e as informações de Novigrad convergem para mim. Nilfgaard está realmente muito longe, e muitas notícias ainda não chegaram lá. Então o feiticeiro e o imperador de Nilfgaard não sabem algumas informações importantes. Mas eu sei claramente, Lannister e o senhor de White Orchard tiveram um conflito e mataram um Shork lá, e tudo isso começou para salvar um bruxo. Um bruxo usando o medalhão de víbora. O rei dos mendigos mostrou uma expressão desdenhosa que foi direcionada a Rience. Desde o momento em que você apareceu, eu sabia que você nunca se tornaria o inimigo de Lannister, e o plano do feiticeiro não poderia sair tão bem quanto planejado. Alques permaneceu em silêncio. Acontece que a identidade dele e dos outros sempre foram expostas diante do rei dos mendigos. Você sabia que viríamos matá-lo hoje? A segunda pergunta é com o que Alques mais se importa. Não sei. O rei dos mendigos respondeu. Os vagabundos e mendigos são meus espiões, mas eles acabaram de ver você sair da residência de Lannister tarde da noite, e então rapidamente perderam seu rastro. Eu não sabia do seu objetivo. Poderia ser muitas coisas. Mas vir me assassinar era uma possibilidade, e eu não podia arriscar. Então decidi tentar enganá-lo em intervalos regulares, até que a informação do seu retorno chegasse até mim, e eu pudesse ter certeza da minha segurança. Alques sentiu algum alívio. Pelo menos sua missão não havia sido exposta, e seus companheiros estariam seguros. Você parece muito confiante de que eu não vou te matar, disse Alques. Ele tinha visto muitas maneiras pelas quais grandes homens garantiam sua sobrevivência. Mas o rei dos mendigos escolheu um método arriscado e imprudente, quase como se estivesse se usando como isca para atrair Alques. Eu não conquistei o que conquistei hoje me escondendo do inimigo. O rei dos mendigos respondeu. Novigrad está prestes a enfrentar a guerra, e eu naturalmente escolherei o lado que vencer. Eu sei que você pode querer me matar e acabar com tudo isso e pensar que Novigrad sem as gangues será melhor, mas as coisas não funcionam assim. Você pode transmitir minha sinceridade a Lannister, e ele entenderá. Novigrad com apenas o fogo eterno definitivamente não é a melhor Novigrad para ele, mesmo que o fogo eterno seja seu amigo agora. Posso lhe dar algumas informações de graça, sou seu amigo e entre os outros 2 líderes do submundo, Cleaver não é seu inimigo. O rei dos mendigos estava revelando informações importantes, algo que Leto normalmente analisaria, então Alques estava em apuros. O rei dos mendigos, notando o ar de confusão ao redor de Alques, explicou. Cleaver recebeu recentemente um mercador anão chamado Zoltan. Esse Zoltan é amigo de Lannister, eles se conheceram em White Orchard. Lannister é amigo de Zoltan, portanto amigo dos anões, então Cleaver não atacará Lannister. Além disso, Cleaver não tem grandes ambições, as promessas do feiticeiro e Caleb Menge não o interessam, então ele não atacará os amigos de seus amigos. O rei dos mendigos suspirou. Não sei se ele teve a mesma sorte que eu em escapar de suas presas venenosas. Os olhos de cobra de Alques brilharam enquanto ele pensava. Lan serviu um copo de água para o recém-retornado Colgrim e observou-o gesticular animadamente na sua frente. Então, o anão apelidado de Cleaver, o líder da raça não humana em Novigrad, na verdade não é nosso inimigo? Colgrim assentiu. Você se lembra de Zoltan? Eu acabei de entrar pela janela e vi Cleaver derrotando Zoltan. Bebi com ele várias vezes em White Orchard. Quase não consegui evitar jogar minha adaga nele para ajudá-lo. Mas então, percebi que algo não estava certo. Havia um anão do time de Zoltan presente, torcendo e torcendo. Colgrim contou a Lan sobre suas estranhas experiências de assassinato naquela noite. Dos 3 bruxos enviados, Colgrim foi o primeiro a retornar. Ele não matou o alvo da missão, mas trouxe outras notícias que também adicionaram uma nova possibilidade ao plano de Lan. Eu observei cuidadosamente e vi que eles estavam brigando, e depois de decidir o vencedor, eles começaram a rir e beber juntos.
Então eu hesitei. Se Cleaver é amigo de Zoltan, mesmo que eu tenha que matá-lo, eu devo primeiro esclarecer as coisas. Afinal, nosso objetivo final é evitar que os cidadãos sejam afetados pelos tumultos, não apenas matar alguém, certo? Se fossem os 3 assistentes de Lan, nessa situação eles priorizariam completar a tarefa designada. Mas esses bruxos têm um forte senso de iniciativa, e felizmente foram eles que intervieram dessa vez, resultando em um ganho inesperado. Como resultado, descobri que os capangas de Cleaver não pareciam estar prestes a causar um tumulto. Eles não tinham equipamento ou pessoal preparado. Tudo estava como sempre. Então esperei um pouco, e depois que eles se dispersaram, fui ver Zoltan sozinho. Zoltan então me apresentou a Cleaver com um olhar aliviado no rosto. Lan ficou interessado. Você falou com ele cara a cara? Colgrin assentiu. Eu acredito em Zoltan, e também observei o ambiente lá. Fuga não é um problema. Eu me comuniquei com ele enquanto garanti minha própria segurança. Leto, braços cruzados, observava de lado, sem demonstrar opinião sobre a resposta de Colgrin. Sobre o que vocês conversaram. Colgrin começou a repetir sua conversa com Cleaver. Capítulo 173. Assassinos e alianças. Você realmente deixou o assassino entrar furtivamente assim e o deixou ficar por tanto tempo. Minha sobrevivência depende da misericórdia do inimigo no futuro. Seus cérebros estão cheios de ferro gusa? Dizem que só existem nomes errados, não apelidos errados. Cleaver é famoso por seu temperamento explosivo. Os não-humanos de Novigrad raramente agiam de forma chamativa, mas Cleaver era o mais chamativo entre eles. Ele gostava de exibir suas tatuagens e joias, ostentando seu penteado moicano, sendo extremamente chamativo. Neste momento, na frente de Cleaver estava um grupo de subordinados trêmulos. Colgrin conseguia encontrar quase todas as raças não-humanas ali, exceto os elfos. Depois de repreender seus guardas, Cleaver se virou para olhar para Colgrin. Meus homens são bons lutadores, sendo capazes de se infiltrar tão silenciosamente, você merece o título de mestre. Então, mestre bruxo, que lição você tem para mim? Colgrin ficou parado na beirada da sala com olhos frios, movendo os dedos de vez em quando, pronto para sacar sua arma ou escapar a qualquer momento. Zoltan ficou entre os dois com os braços cruzados, olhando para Cleaver por um tempo e depois olhando para Colgrin. Fui incumbido de matá-lo porque Chapelle não queria que os tumultos prejudicassem os civis. O plano foi descoberto. Felizmente não decidi seguir o feiticeiro, senão teríamos virado tochas na praça em 2 dias. Volte e diga a Chapelle que eu sou um gangster, mas não um maldito vilão. Somos oponentes há tantos anos, ele não me conhece? Espero lutar pelos direitos dos meus camaradas para que eles possam comprar pão e vinho pelo mesmo preço que os humanos, mas nunca ameacei outros com força para nos darem comida. Como somos uma minoria vivendo em Novigrad, sempre temos que nos unir. Mesmo que às vezes paus e facas sejam indispensáveis para que as pessoas falem conosco em termos de igualdade, somos pessoas honestas que levam uma vida estável. Cleaver balançou a cabeça. A cidade está mais caótica, nossas vidas não vão piorar? A vida pacífica faz meus bandidos diminuírem cada vez mais, mas eu sei que uma vez que há perigo, todos ao meu redor todos são guerreiros. A proposta de Caleb Menge e o feiticeiro é uma merda para mim, e não tenho interesse em lidar com um amigo de um amigo por causa disso. Não só eu, acho que Francis não quer seguir Caleb Menge. Embora o apelido de Rei dos Mendigos seja autoproclamado, ele também é reconhecido por seus subordinados. Você pode não acreditar, mas esse cara é uma boa pessoa. Ele frequentemente abriga os sem-teto e ocasionalmente ajuda os outros sem motivo. Embora essa situação possa acontecer apenas uma vez a cada poucos anos, é compreensível. Este maldito mundo. Falando nisso, Cleaver levantou o peito orgulhosamente. Então nós dois somos boas pessoas. Depois, Zoltan jurou por sua mãe que Cleaver era confiável, e eu acreditei nele. Colgrin disse. Afinal, o propósito do nosso assassinato dessa vez é evitar que os cidadãos sejam perturbados por tumultos, certo? Então não acho que haja necessidade de matá-lo. Lan assentiu, o que foi considerado uma aprovação da abordagem de Colgrin. Quando Zoltan chegou em Novigrad, ele se separou temporariamente de Lan, dizendo que estava preparando uma caravana para ir a Sintra. Agora parece que ele planeja colaborar com Cleaver para operar a caravana juntos. Nesse caso, Cleaver dificilmente pode ser considerado um amigo. Quanto a se manter Cleaver e sua gangue na cidade beneficiária os cidadãos de Novigrad, essa não era uma questão que Lan precisava considerar. Tinha algo a ver com ele? No final das contas, mesmo que essa força política gangster desaparecesse, não estava claro se o resultado seria bom ou ruim para Novigrad ou para Lan. Novigrad não era a cidade sagrada do fogo eterno, mas o centro comercial do norte, uma cidade livre. Lan andava ocupado ultimamente, sem tempo para prestar atenção em Zoltan. Talvez ele devesse procurar uma oportunidade para falar com ele. Enquanto Lan pensava, um som de impacto foi ouvido na sacada.
3 assassinos foram enviados esta noite, e calculando o tempo, eles deveriam estar retornando. Mas o som desse impacto foi alto demais, como se fosse uma pessoa do tamanho de Leto. Entre os 3 bruxos enviados, ninguém poderia ter feito tanto barulho. Os bruxos na sala imediatamente ficaram em alerta. Entretanto, uma batida rítmica foi ouvida na porta. Foi o sinal combinado que aliviou um pouco a tensão, embora com alguma confusão. A porta da sacada se abriu, revelando o rosto de Alkes. E em seus ombros ele carregava um homem alto e magro, que parecia ter ficado inconsciente. Este foi outro desenvolvimento inesperado para Lan. Você não conseguiu encontrar um lugar para descartar o corpo, então você o trouxe de volta? Alkes pareceu perceber que seu comportamento não era muito assassino, e explicou, isso é mais complicado. Resumindo, ele sabia que eu iria assassiná-lo, então ele me enganou e disse um monte de bobagens para mim. Eu não entendo muito bem, mas de repente eu senti que essa pessoa poderia estar melhor viva do que morta, então eu apenas o carreguei de volta e deixei que ele mesmo lhe dissesse, e você tomasse sua própria decisão. Lan levantou as sobrancelhas. Ele sabia que você iria assassiná-lo? Conte-me em detalhes. Depois de ouvir o relato de Alkes, Lan não pôde deixar de suspirar. Para estabelecer uma força subterrânea em um lugar onde nem mesmo reis têm influência, esses chefões do crime são realmente astutos, muito mais do que aqueles nobres ineptos. Eu me pergunto como Serrit está. Enquanto esperavam o despertar do rei dos mendigos, eles também esperavam o retorno do último assassino. Depois de um tempo, o som de batidas combinado veio novamente da porta da sacada. Quando Serrit abriu a porta, viu que seus companheiros já estavam sentados na sala e, surpreso, perguntou: todos voltaram tão rápido? Eu sou o último? Então ele viu o rei dos mendigos no canto e ficou ainda mais surpreso. Por que você carregou o corpo de volta? Os outros não deram nenhuma explicação a Serrit, mas olharam para ele com expectativa. Você matou Vorezon? Claro. Serrit pareceu confuso. Embora sua família gangster esteja em estado de prontidão para a guerra, com guardas em todos os lugares à meia-noite, ele ainda é apenas o líder de uma gangue criminosa. Foi bem fácil. Seu rosto imediatamente mostrou ridículo e desprezo, olhando para Colgrin e Alkes e perguntou, não me diga que você falhou e é por isso que voltou tão cedo. Então, o que há com esse corpo? De repente, o rei dos mendigos soltou um gemido baixo. Ele havia acordado. Dentro de um cassino, todas as mesas estavam viradas. Um grupo de bandidos com hematomas no rosto estava ajoelhado no chão. Seu novo líder os amarrou ali por não protegerem adequadamente o líder anterior. Claramente, eles já tinham sofrido o suficiente. Um jovem de cabelos castanhos escuros estava deitado sobre o corpo de Vorezon e chorava. O delegado de Vorezon suspirou quando viu isso. Este jovem tinha estado em conflito com seu pai, chegando até a lutar em várias ocasiões. Ele pensava que era tão implacável quanto seu pai, mas descobriu que ele também tinha um coração. De sua posição, o delegado não conseguia ver o rosto do jovem, que, escondido nas roupas do pai, tinha um sorriso que não conseguia conter. O deputado, movido pelo que acreditava ser um profundo amor filial, sentiu-se um pouco mais à vontade. Talvez com esse jovem emotivo no comando, os dias dos irmãos pudessem ser um pouco melhores. Mas por enquanto havia um assunto urgente que precisava ser resolvido, e eles precisavam de alguém com autoridade suficiente para silenciar as vozes dentro da família por um tempo. Ciprian, eu sei que você está com muita dor agora, mas não deixe a tristeza te consumir. O delegado disse. Você precisa ser forte agora. O jovem abaixou a cabeça e respondeu, eu sei, é tudo por negócios. Ele estava chorando, mas não havia nenhuma lágrima em seu rosto. O delegado assentiu, muito satisfeito com a resposta do jovem. Tudo foi preparado, e toda a mão de obra foi enviada. Agora que seu pai está morto, precisamos retirá-los rapidamente, caso contrário, nossos inimigos podem aproveitar a oportunidade. Por que recuar? O jovem de repente levantou a cabeça, e em seus olhos brilhou uma luz que o delegado reconheceu bem. Era o olhar de um verdadeiro líder criminoso, um olhar implacável. Não deveríamos nos revoltar? Não deveríamos colaborar com o fogo eterno? Por que parar? Dê a ordem de que não apenas causaremos tumultos, mas também organizaremos massacres e expandiremos nosso território o máximo que pudermos. Esta é uma oportunidade única na vida. Tal comportamento cauteloso e limitado não é digno da família Willey. Transmita minha mensagem a todos. Diga a eles que, esta é uma ordem do filho da puta Júnior. Capítulo 174. Fantasmas do passado. Um cavalo ofegante parou em frente ao portão da propriedade von Everec, tendo galopado quase sem parar desde Novigrad. Montado no cavalo estava um homem magro coberto por uma capa com capuz. O vento ocasionalmente levantava o capuz, revelando um rosto sem pelos, sem sobrancelhas, cílios ou barba. O homem olhou para a vasta extensão do estado e não pôde deixar de exclamar: quão grande é! Os moradores locais dizem que os exploradores que entram nunca mais saem. O que poderia haver lá dentro? Espectros. O homem tirou sua capa, revelando uma fina armadura de couro.
Embora não seja um produto personalizado de ponta, pode-se ver que há a mais alta qualidade entre os produtos acabados da ferraria, e o preço definitivamente não é barato. Ele carregava uma espada longa com punho em forma de cabeça de leão nas costas e uma adaga com punho em forma de cabeça de víbora no cinto. Um par de olhos vermelhos deslumbrantes lançou seu olhar para a escuridão da mansão, cheios de curiosidade. Este homem era o bruxo da escola dos gatos Qian. Devido às limitações de tempo, Lan não conseguiu fornecer-lhe uma armadura adequada, ou mesmo um equipamento decente. Lan havia atribuído uma missão específica a Qian, que se lembrava dos avisos repetidos de Lan. Não entre na mansão, não entre na mansão, não entre na mansão. Com um suspiro, ele abandonou a ideia de explorar mais e puxou as rédeas para seguir em direção à cripta da família von Everec. Diante dele havia um prédio abandonado, coberto de arbustos, trepadeiras e árvores altas. O bruxo caminhou pelo caminho escuro até chegar à entrada de um porão. Ele circulou o local por quase 200 metros antes de encontrar a verdadeira entrada para a cripta da família von Everec. Ele levantou a cabeça e bebeu uma garrafa de poção Cat. O branco dos olhos de Qian começou a tingir-se com luz vermelha. Seus olhos brilhavam vermelhos na escuridão. Ele desceu para a cripta subterrânea, cheia de bifurcações, cada uma levando a pequenas tumbas. A atmosfera era opressiva e sombria, em forte contraste com a luz e a vegetação do lado de fora. Qian de repente fez um som de surpresa. Ele examinou os túmulos um por um, procurando seu alvo, mas de repente encontrou uma recompensa inesperada. Na frente dele havia uma cimitarra de estilo nômade que parecia um pouco velha, mas era bem conservada, e era obviamente um objeto de sepultamento do dono desta tumba. Era uma espada cimitarra de Ophir. Qian não sabia a origem da arma, mas ao testá-la, sentiu que ela era melhor que a espada do seu cavaleiro Sintra. Sem pensar duas vezes, decidiu ficar com ela. É uma pena que não seja uma espada de prata. Mas é isso mesmo, quem colecionaria espadas de prata em uma família normal? Antes que ele terminasse de falar consigo mesmo, seus olhos vermelhos se estreitaram, sentindo algo. Até mesmo a luz vermelha que eles emanavam se tornou mais intensa. Ele olhou para o espaço, pensativo. Então tirou um frasco de óleo de sua bolsa e começou a lubrificar sua nova cimitarra e sua adaga de prata com uma expressão fria. Zumbido. Nesse momento, o medalhão de cabeça de gato pendurado em seu pescoço começou a vibrar levemente. O bruxo sorriu um sorriso sanguinário, revelando duas presas afiadas. Então, com uma pancada no chão com sua mão esquerda, um pequeno círculo mágico roxo cercou. Ao mesmo tempo, duas manchas de fogo fato verde se acenderam no ar. Dois espectros envoltos em capas esfarrapadas apareceram, gritando enquanto erguiam barras de ferro e atacavam. Como se tivesse previsto, Qian agilmente desviou do ataque dos espectros. Virando-se, ele viu os monstros envoltos em uma luz roxa. Você está tentando me emboscar? Qian riu friamente. Sou eu quem está te emboscando. Com um movimento rápido, ele tirou duas bombas de poeira lunar de sua bolsa e as jogou no chão, adicionando um brilho prateado ao círculo mágico. Os espectros não conseguiam mais se tornar intangíveis, seus corpos danificados ficaram completamente expostos. Sem dar tempo para que eles reagissem, Qian se lançou entre os dois espectros, deixando um rastro de luz vermelha na escuridão com a velocidade de seus movimentos. Giro. Na cripta subterrânea escura, apenas os sons cortantes podiam ser ouvidos, os espectros tremendo com suas barras levantadas. A espada de aço, coberta de óleo espectral, deixou cicatrizes fumegantes nos espectros. A espada de aço pode não causar tanto dano quanto uma de prata, mas Qian compensou isso com uma quantidade enorme de ataques. Qian girou implacavelmente dezenas de vezes até que, com sua dança de espada, ele reduziu os espectros a pó. Quando a batalha terminou, Qian respirou fundo, olhando para o local onde os espectros estiveram e sentindo as 6 bombas de pó lunar que ele havia deixado. É um produto de altíssima qualidade, muito melhor do que o que eu usava antes. É digno da Griff School, certo? Ele então refletiu sobre a batalha. Eu consigo sentir os espectros melhor, mesmo antes do medalhão. O redemoinho está mais fluido do que antes, e muitas técnicas esquecidas estão claras em minha mente. Poderia ser esse o poder do sangue ancião? Se é assim, Qian respirou fundo. Isso é fantástico. Retornando à sua missão sem a interferência de mais nenhum espectro, Qian continuou vasculhando a cripta subterrânea. Seguindo a passagem para um porão aberto, havia dezenas de tumbas nas paredes circulares. Nessas tumbas, Qian finalmente encontrou seu alvo. Vladimir von Everec, aqui está você. Com um chute, ele arrancou a tampa do caixão, revelando um esqueleto murcho. Antecipando o fedor, ele deu um passo para trás e puxou parte do cadáver. Ele recuou até um braseiro que ele usava como queimador. Usando o sinal Igni, ele acendeu o braço de Vladimir. Uma vez que ele foi reduzido a cinzas, ele desenhou um hexagrama com as cinzas no chão, acendendo uma vela em cada um dos 6 pontos. Então ele se ajoelhou em posição de oração e começou a murmurar: vida e morte, fogo e sangue. Renasçam do fogo, retornem das cinzas. Ó, aqueles que partiram, retornem ao mundo.
Kian abriu os braços, seus olhos rolando para trás para revelar o branco dos olhos, e depois de repetir o canto 5 vezes, as chamas das 6 velas de repente se ergueram, ficando verdes e atingindo a altura de uma pessoa. As cinzas deixadas no braseiro foram levantadas por um vento invisível, e uma figura humana apareceu vagamente no ar. Uma figura transparente apareceu na frente de Kian. Embora um humano não fosse capaz de vê-la, mas com o talento de Kian como médium, a figura era mais deslumbrante do que uma tocha. Kian murmurou para si mesmo. Funcionou na primeira vez, pensei que teria que queimar metade do meu corpo. É porque eu mal podia esperar para sair. Inesperadamente, a figura transparente começou a tagarelar em resposta às palavras de Kian. É melhor você explicar por que abriu meu caixão e está carregando a espada do meu bisavô. Com aquela voz profunda ecoando pela cripta, a figura ficou mais sólida. Era um jovem com um moicano, vestido com uma túnica nômade com botões diagonais, parecendo muito com o Gierde, mas mais jovem e menos imponente. Você é Vladimir? Você acabou de abrir meu caixão e ainda pergunta quem eu sou? Kian sentiu uma leve coceira nas mãos. Com um pouco de óleo de espectro ainda em sua espada, ele pensou em testar quantos golpes aquele fantasma aguentaria. Entretanto, lembrando-se das instruções de Lan e do que o fantasma estava prestes a enfrentar, Kian deu um sorriso malicioso. Seu irmão Olgierd me pediu para vir aqui. Pedi um favor a ele e em troca ele me pediu para convocar seu irmão morto, ou seja, você, e levá-lo para um dia de diversão. Ao ouvir o nome do irmão, a expressão feroz de Vladimir imediatamente se suavizou. Você foi enviado pelo meu irmão? Como você prova isso? Kian lembrou-se das instruções de Lan novamente. Alguns dias atrás, seu irmão puniu um subordinado porque seu cabelo estava muito sujo e então ateou fogo em uma mansão como uma fogueira. Vladimir caiu na gargalhada. Ah, é algo que ele pode fazer. Ele ficou animado. Não estava claro se ele sempre foi um pouco tolo ou se seu status de fantasma o fez perder um pouco de sua inteligência, mas ele acreditou nas palavras de Kian com surpreendente facilidade. Como você planeja me fazer aproveitar este dia no mundo dos vivos? Não posso esperar mais. Vinho, cavalos selvagens, mulheres. Estou farto deste lugar escuro e sem vida. Kian balançou a cabeça. Diante do olhar perplexo de Vladimir, ele disse, eu pensei que você preferiria espadas e facas. Sentir a lâmina da sua espada cortando o corpo do inimigo enquanto você ignora os ataques deles, essa sensação de desenfreamento é ainda mais inebriante, não é? Acabei de saber que um grande palco está prestes a ser construído, e haverá uma grande festa lá. Enquanto ele falava, os olhos de Kian brilharam em um vermelho mais profundo. Os instintos assassinos do gato sanguinário estavam aguçados. Capítulo 175. Intriga em Novigrad. Vladimir olhou para seu próprio corpo transparente, imune a ataques físicos e refletiu. A celebração que você mencionou, o que é exatamente? Kian baixou a voz e respondeu, fogo eterno, lembra? Estou morto, não sou idiota. Vladimir disse insatisfeito. Um bando de caras estranhos, eles quase brigaram com a gente várias vezes. Já que você sabe, é fácil explicar que recebi notícias de que o fogo eterno teve um conflito interno. Crentes mataram crentes, cavaleiros mataram cavaleiros e chamas lutaram contra chamas. A voz de Kian era baixa, então sussurrou como um demônio. Entre no time dos cavaleiros do templo, encontre um pobre coitado para possuir, mate seus antigos companheiros abertamente e então saia, encontre o próximo pobre coitado e repita. Não parece interessante? Se quiser, você pode até possuir o líder deles para comandar seu antigo inimigo a lutar. Esse nível de luta interna é raro, e você não terá essa oportunidade novamente no futuro. Os olhos espectrais de Vladimir brilharam intensamente. Para ele, a proposta de Kian é realmente muito atraente. Você é um gênio, cara de olhos vermelhos, você é uma pessoa que aproveita a vida. Vladimir esfregou as mãos. Vamos embora rápido. Um dia depois, Temple Island, quartel-general do Fogo Eterno. Naquela época, os fiéis se reuniam no salão para a oração matinal. Misturas de óleo de peixe, cera de abelha, essência de rosas e carmim queimavam nos braseiros, produzindo chamas vermelhas e uma fragrância inebriante. Caleb Menge está do lado de fora do auditório, assistindo a cena embriagado, como se todos o estivessem adorando. Onde está Chapelle? Ao ouvir a pergunta, um guarda do templo deu um passo à frente. Ele é. Antes que o guarda pudesse continuar, Caleb Menge o interrompeu com uma repreensão. Abaixe a voz. Não vê que eles estão rezando? Na verdade, nenhum crente notou a situação aqui, mas o guarda do templo imediatamente abaixou a voz e sussurrou. Ele está mobilizando os guardas para patrulhar. Houve muitos conflitos com gangues ultimamente. Ele está preparando as pessoas para reprimir os tumultos. Caleb Menge sorriu com satisfação. Parece que todos estão muito impacientes. Mas não podemos simplesmente deixar Chapelle ir. Se quisermos que o fogo eterno tenha apenas uma voz no futuro, tenho que derrubá-lo em público. Caleb Menge murmurou para si mesmo. Pagãos malignos, feiticeiros perigosos, raças desumanas sujas, depois de hoje,
Toda essa imundície desaparecerá em Novigrad. Reúna nossos homens e ataque Chapelle. E liguem nosso sinal. Deixem Olgierd e o feiticeiro entrarem na cidade. Vamos começar a operação. Os guardas do templo gritaram em uníssono, sim. Desta vez, Caleb Menge não se repreendeu por levantarem a voz. Uma voz em particular soou extremamente animada, quase anormalmente. No entanto, Caleb Menge não lhe deu atenção. Soldados cheios de entusiasmo eram um bom sinal para ele. Fora de Novigrad, na mansão mais próxima da cidade, ficava o acampamento da Companhia Livre Redaniana. Riense sugeriu tomar uma vila mais próxima, mas Olgierd recusou. Sua razão, ele não queria perturbar a vida dos moradores e a mansão era mais digna. Riense ficou furioso. Olhando para Olgierd, que segurava cuidadosamente sua cimitarra e se preparava para a batalha, ele disse em voz alta: "É isso que você chama de guerreiro honrado? Ouvi dizer que vocês costumavam ser bandidos nômades, mas agora agem como nobres do palácio. E se não chegarmos a tempo quando Caleb Menge nos enviar o sinal?" Contrariando a impaciência do feiticeiro, Olgierd permaneceu calmo. "Não se preocupe, não sentiremos falta de Lannister, assim como Lannister não sentirá nossa falta." Essa frase deixou Riense atordoado, e ele pareceu não entender completamente. "O que você quer dizer?" Olgierd soltou uma risada leve. Diferentemente do aluno expulso da Academia de Magia e do chefe dos guardas do templo, Olgierd recebeu uma excelente educação desde a infância e, embora sua família tenha caído em desgraça, ele nunca parou de aprender. Por causa disso, ele tinha uma intuição aguçada. Olgierd pensou que o confronto com Lan seria a maior diversão da atualidade, mas não esperava que antes da batalha já tivesse visto várias cenas interessantes. Qual era seu plano original? Riense disse insatisfeito. "Você ainda não se lembra? Começar tumultos com as gangues para desestabilizar a cidade, forçar os cavaleiros Lannister a lutar nas ruas. Então Caleb Menge tomaria o controle do fogo eterno enquanto Chapelle enviava seu povo. Finalmente nos reuniríamos e acabaríamos com os Lannister. Algum problema?" Olgierd zombou. "Não há apenas um problema, há um grande problema. Primeiro de tudo, onde estão os 4 bruxos que você trouxe?" Riense franziu a testa. "Você sabe que o trabalho deles é ficar de olho em Lannister e nos encontrar na cidade. Eles foram enviados por Sua Majestade, o Imperador, eles não estão sob meu comando, então eles não têm obrigação de se reportar a mim." Olgierd balançou a cabeça. "Ir para a guerra sem reunir suas forças, sem saber quantas espadas você tem e para onde elas estão apontando. Desde o começo eu não confiei que seu plano daria certo." Era uma zombaria descarada, e a informação implícita nas palavras de Olgierd fez Riense sentir que algo estava errado. Ele estava prestes a responder quando Olgierd continuou: "Você e eu somos alvos dos Lannister, e acho que você está bem no topo da lista de mortes deles. Não sei como as gangues fazem as coisas, e não sei como Caleb Menge faz as coisas. Se eles têm sucesso ou não, não tem nada a ver comigo. Só quero ter uma boa luta com os Lannister." Olgierd finalmente terminou de lubrificar sua cimitarra, acariciando-a como um amante enquanto limpava o excesso de óleo com uma seda. Ele continuou: "Você não está sempre curioso sobre o porquê de eu agir com você? Esta é a razão. Eu sei que onde você estiver, Lannister definitivamente virá." Vendo a expressão chocada no rosto de Riense, Olgierd riu. "O que você achou que era por respeito a um feiticeiro? Vamos lá, não seja ingênuo." Riense não se importou mais com o leve sarcasmo nas palavras de Olgierd dessa vez. Ele disse ansiosamente: "Você quer dizer que Caleb Menge e os líderes das gangues enfrentarão problemas? E que Lannister virão atrás de nós? Por que eles falhariam? E como Lannister nos encontraria?" O feiticeiro falou rapidamente, seu tom cheio de pânico, incapaz de entender onde seu plano cuidadosamente elaborado poderia dar errado. "Eu imaginei." Olgierd respondeu indiferentemente enquanto começava a beber. Riense deu um suspiro de alívio. "Isso significa que você não recebeu nenhuma notícia realmente ruim, certo? Os erros que você acabou de mencionar são apenas suas especulações, certo? Este é seu segundo problema, feiticeiro." Olgierd balançou a cabeça. Colocar o sucesso do plano inteiramente na sorte e na oração, em vez de fazer algo substancial para compensar as brechas. "Realmente não consigo pensar em por que o Imperador de Nilfgaard o enviaria aqui para presidir algo tão grande." Riense queria dizer algo mais, mas um som apressado de passos foi ouvido no corredor. Um soldado Wild One irrompeu na sala e disse urgentemente: "Chefe, há fogo na direção de Novigrad." O sinal chegou. Fora da mansão, todos os membros dos Wild Ones estavam totalmente armados e preparados. Eles olhavam para a cidade, esperando a aparição de seu líder. Um sorriso de vitória apareceu no rosto do feiticeiro. "Parece que o plano está indo bem." No entanto, Olgierd fechou os olhos, agachou-se e tocou gentilmente o chão. A terra tremeu levemente, e um baque surdo de cascos de cavalos pôde ser ouvido das profundezas. Seus bruxos chegaram. Olgierd sorriu, seu olhar não mais no fogo queimando em direção à cidade, mas no fim da estrada que levava à mansão.
Lá, uma equipe de cavalaria bem treinada estava chegando, liderada por um cavaleiro loiro, vestindo uma armadura cinza prateada e uma capa de grifo, com uma aura afiada. Ao lado dele estava um homem robusto e careca. Lannister? Ele veio mesmo? E por que Leto está com eles? A voz do feiticeiro era quase um grito. Dado o número de vezes que sua garganta havia sido ferida, fazer um som tão agudo não era fácil. Olgierd começou a rir alto. Eu adivinhei. Selvagens ataquem. Nos últimos dias, Lan tem usado a magia do Corvo de Tris e a localização do Fogo Eterno para monitorar o inimigo e rastrear sua posição. Seu alvo principal é Rience. Aquele feiticeiro que já escapou de suas mãos uma vez, não terá outra chance desta vez. Embora suas habilidades e qualidades pessoais não sejam grandes, ele tem o apoio de Vilgefortz e do Imperador de Nilfgaard. Desta vez foi graças a Colgrin que ele soube de seus planos, mas Lan pode não ter tanta sorte da próxima vez. Portanto, Rience deve morrer desta vez. Quanto ao Olgierd, Lan não tem tanta pressa, mas já que eles estão juntos, é melhor acabar com os dois de uma vez. Afinal, eles já estão aqui. Eu vou lidar com o feiticeiro primeiro. É muito perigoso deixar um conjurador se concentrar em entoar feitiços na retaguarda do campo de batalha. No caminho, Lan começou a distribuir as respectivas tarefas. House, você liderará o ataque da cavalaria. Levin, você será o segundo em comando. Milva, forneça cobertura. Os 3 atendentes assentiram. Lan finalmente se virou para Leto. Leto, você cuidará de Olgierd. Ele fez um pacto com um demônio por meio de um ritual e obteve a imortalidade. Ele é muito difícil de lidar. Você só precisa mantê-lo ocupado. Depois que eu acabar com o feiticeiro, eu virei para ajudar você. Eu já vi imortais antes, mas não sei até onde vai a imortalidade deles. Leto respondeu sem demonstrar emoção, hesitando se sacava sua espada de aço ou de prata. Eu vou testá-lo, talvez você nem precise intervir. Lan sorriu. Estou ansioso por isso. Ao mesmo tempo, os inimigos já estavam visíveis. Evidentemente, eles também estavam preparados. Capítulo 176, A Queda de Rience. Sintra. Lan levantou a espada Aerondicrite. A espada rúnica que já havia acumulado muitas camadas de dano, ainda estava deslumbrante durante o dia, fazendo parecer que estava segurando uma tocha. Atacar. Por Sintra por Lannister. A cavalaria levantou suas lanças e avançou em direção ao exército dos selvagens com um ímpeto imparável. Lan e Leto formaram um sinal com as mãos, reunindo uma onda de energia nas palmas. Sinal de Ad. As explosões de energia telecinética se fundiram, rompendo brutalmente as fileiras inimigas. Ambos eram bruxos poderosos, e o poder de seus signos combinados não podia ser medido por padrões normais. O impacto do signo desencadeou uma força incrível. Os cavaleiros de vanguarda dos selvagens foram derrubados de seus cavalos sem qualquer resistência e pisoteados até virar polpa pelos seus companheiros atrás deles. A formação de cavalaria dos selvagens, já precária, ficou ainda mais desorganizada. O cavalo de guerra de Leto, incapaz de suportar a enorme força do recuo, cambaleou, ficando para trás de Lan. Ao contrário, Blackwind parecia animado. Lan se cobriu com o sinal Ken. Então ele liderou o ataque, Blackwind relinchando animadamente, e avançou para a linha desordenada da cavalaria inimiga. O conde abriu uma brecha na defesa inimiga. House gritou. Cavalaria Sintra, vamos seguir nosso senhor até a morte. Cobrar. As lanças da cavalaria colidiram com a formação das tropas dos selvagens. House sentiu uma força incrível atravessando seu braço, quebrando um corpo e a cabeça de um cavalo. Treinado para isso, ele largou a lança e sacou sua espada, vendo o inimigo saltar em sua direção. Para o chefe, ele era um cavaleiro dos selvagens, usando uma tática de salto incomum para atacar, surpreendendo House e derrubando-o do cavalo. Ele caiu pesadamente com o inimigo em cima dele. A força aumentada de House devido ao painel Follover permitiu que ele sacasse sua espada rapidamente, recuperando-se antes do oponente. No momento seguinte, a cabeça do inimigo voou, jorrando sangue. House olhou ao redor no caos e descobriu que muitos cavaleiros Sintra também foram enganados como ele. Agora ele entendia por que esse exército de Wild Ones teve a coragem de vestir armaduras leves e lutar contra eles. Flechas cruzavam o campo de batalha, e cada tiro de Milva derrubava um inimigo, salvando os cavaleiros surpresos. Segure sua posição. House rugiu. Eles não são nem de longe tão durões quanto os Nilfgaardianos. Do outro lado, Lan era como uma rajada de vento negro passando pela formação do exército dos selvagens. Alguns dos selvagens queriam incitar seus cavalos a avançar, mas eles realmente mostraram hesitação ao relinchar do vento negro. Os cavalos que foram forçados a avançar foram dilacerados e mordidos pelo cavalo bruxo maníaco. E seus cavaleiros encontraram uma morte rápida diante da espada Aerondicrite. Alguns guerreiros saltaram de seus cavalos tentando derrubar Lan, mas eles só viram um clarão de luz passar diante de seus olhos, antes que suas consciências fossem arrebatadas pelo jato de sangue. Lannister! Os olhos de Olgierd brilharam, e ele correu em direção a Lan brandindo sua cimitarra.
Os selvagens espontaneamente abriram caminho para seu líder. O último Von Everett enfrentou o último Lannister. Clango. A cimitarra vermelha de Olgierd e a espada rúnica de Lan colidiram no ar, produzindo um estrondo que fez os guerreiros ao redor deles recuarem. A mão direita de Lan tremeu violentamente. A força de Olgierd era até comparável à sua. A mão de Olgierd estava sangrando, mas sarou rapidamente e ele sorriu ainda mais. O primeiro confronto não teve vencedor. Vento Negro furioso colidiu com o cavalo de Olgierd, cujos ossos quebraram instantaneamente. O cavalo de Olgierd, assustado e sangrando, empinou-se, enquanto o Vento Negro continuou avançando. Com seus olhos de bruxo brilhando, Vento Negro mordeu o pescoço do cavalo inimigo, quebrando ossos e músculos. Blackwind arrancou a cabeça do cavalo inimigo, recuando 4 passos antes de soltá-lo. Olgierd cambaleou nas costas do cavalo e não conseguiu controlar seu centro de gravidade. Ele só conseguiu abandonar o cavalo e saltar em direção a Lan, apenas para ser interrompido por uma mão formando um sinal. Sinal de Ad. Não tenho tempo para brincar com você agora, cuido de você mais tarde. A onda de choque atingiu Olgierd, fazendo-o voar e cair pesadamente, sendo até mesmo esmagado pelo cadáver de seu próprio cavalo. Olgierd se contorceu violentamente no chão, e em poucos segundos, seus ferimentos estavam completamente curados. Não corram, Lannister! Ele se levantou com um rugido, mas então a luz da espada que veio do nada cortou a maior parte do seu pescoço, e sua cabeça virou diretamente para trás das costas, deixando apenas uma camada de pele e carne balançando. Olgierd ficou atordoado por alguns segundos antes de reagir. Abruptamente, ele agarrou seu cabelo com sua mão direita e puxou sua cabeça de volta para o lugar. Enquanto seu pescoço se curava, Olgierd olhou para o homem musculoso e careca que havia aparecido diante dele. Este era claramente um inimigo formidável, tão alto que era mais de uma cabeça mais alto que ele. Ao ver o pescoço de Olgierd se regenerar, Leto guardou sua espada de aço e desembainhou uma espada de prata adornada com uma cabeça de cobra. Para alguém como você, venenos provavelmente não funcionarão, Leto disse friamente. Mostre-me o quão imortal você realmente é. Com Olgierd não mais bloqueando o caminho, Lan mais uma vez avançou a toda velocidade no Vento Negro, destruindo os inimigos. Em segundos, ele atravessou a formação inimiga e conseguiu uma visão clara, sem mais cavaleiros em seu caminho, exceto por um homem de aparência estranha usando armadura de ferro, mas sem espada. Riense. Neste momento a outra parte estava cantando algo, e o ar ao redor dela estava constantemente comprimido e distorcido. Lan, tendo rompido os inimigos, viu que Riense ainda estava lançando feitiços e não hesitou. Ele puxou uma besta carregada de seu inventário e disparou uma flecha. Riense lançou o feitiço, a energia distorcida disparou em direção a Lan, pegando a flecha em seu caminho. Mas para a surpresa de Riense, a flecha mal se moveu, continuando seu curso direto em sua direção. A flecha tinha uma ponta feita de dimerício, foi um presente de Jerônimo. O talento de Milva com arco e flecha havia aumentado a habilidade de Lan a níveis comparáveis à sua esgrima. Riense caiu do cavalo com um grito, uma flecha perfurando sua armadura. A armadura salvou sua vida. Blackwind atacou e derrubou o cavalo de guerra do oponente. Lan aproveitou o momento e saltou, lançando-se em direção a Riense. O feiticeiro puxou a flecha do peito antes de rolar desajeitadamente no chão para evitar Lan. Levantando-se com dificuldade, Riense começou a conjurar novamente. Riense, eu gosto da sua nova perna. Muito mágica. Você já pensou em trocar a outra também? O feiticeiro olhou ferozmente para Lan, apenas para ver uma enorme sombra negra avançando sobre ele. Era o estranho cavalo de Lannister. Com um estrondo, um escudo protetor azul se ergueu, mas Riense ficou chocado. O impacto foi mais forte do que o esperado. Blackwind apenas balançou a cabeça. Ele então levantou as patas dianteiras e atacou novamente, forçando Riense a manter o escudo protetor no lugar e incapaz de se mover. Riense não era tão poderoso em magia quanto outros feiticeiros, mas era hábil em aproveitar oportunidades em combate. Aproveitando uma pausa nos ataques de Vento Negro, Riense levantou sua mão esquerda que brilhava com luz. Naquele momento Lan já havia chegado perto dele e sabendo que Vento Negro não resistiria a um ataque mágico, com um movimento rápido, ele pegou a espada do grifo de prata de seu inventário, e sob o olhar aterrorizado de Riense, ele a desceu com todas as suas forças contra o escudo protetor. Com um estrondo, o escudo azul se quebrou. Ao mesmo tempo Riense girou, lançando um raio em Lan, quebrando seu escudo Ken e fazendo voar para trás. Com um baque, Vento Negro lançou Riense na direção em que Lan foi jogado. Com a proteção do Kensign, Lan não se machucou nem um pouco. Ele habilmente ajustou sua postura no ar, pousou em segurança e caminhou em direção a Riense calmamente, colocando um Irden Sign no chão. O círculo mágico roxo envolveu o feiticeiro, eliminando qualquer chance de fuga. Riense continuou cuspindo espuma de sangue de sua boca, e parecia que ele não tinha forças para continuar entoando o feitiço. Sua armadura estava completamente afundada, seus ossos certamente quebrados.
Lan se aproximou de Rience passo a passo, seus olhos brilhando friamente. Não me mate. Rience implorou com dificuldade sob os efeitos do círculo mágico e seus ferimentos. Eu posso te dizer quem está por trás de tudo isso. Não é só Nilfgaard, é também. Antes que Rience pudesse continuar, o medalhão de Griffon de lã em seu pescoço começou a vibrar. Seus olhos se estreitaram. Ele sentiu uma perturbação de energia mágica. Rience deve ter tido algum dispositivo mágico ou algum outro tipo de vigilância que permitiu que seu superior monitorasse sua situação em tempo real, e foi por isso que ele conseguiu resgatá-lo em tempo hábil da última vez. Uma tempestade surgiu e um portal de teletransporte se abriu, brilhando com uma luz vermelha ofuscante. Mas Lan não era mais o mesmo. Embora apenas um mês tivesse se passado, seu poder havia aumentado enormemente. Na borda do círculo Irden que cercava Rience, um símbolo de ampulheta irrompeu com um raio de luz roxa, atingindo o portal. Capítulo 177. A última resistência de Rience. Com o estrondo, a energia caótica que sustentava o portal de teletransporte se transformou em caos real, dissipando-se em uma série de distorções. Exatamente o sinal de Irden era o único método na série The Witcher que Lan conhecia, além das bombas de Dimeritium, que poderia ser usado para combater portais de teletransporte. É por isso que Lan, diante de Rience que estava praticamente indefeso, ainda decidiu ativar o sinal de Irden, tomando precauções contra a possibilidade de alguém tentar levá-lo embora. Lan havia prometido a si mesmo que ninguém poderia levar Rience hoje. Para ter certeza, Lan bateu no chão com a mão esquerda mais uma vez, liberando o sinal de Irden, sobrepondo ambos os círculos mágicos como uma garantia dupla. Ao mesmo tempo, um novo portal de teletransporte surgiu no ar acompanhado de um vendaval, desaparecendo em um instante com o som de um choque elétrico. O rosto de Rience estava cheio de desespero. Ele sabia que nem mesmo a pessoa atrás dele poderia salvá-lo hoje. A luz roxa cobriu seu corpo, e o feiticeiro se moveu lentamente para trás, implorando: não me mate, acredite em mim, você não tem ideia de quem está atrás de mim, é uma pessoa assustadora. Se você não me matar, eu vou te contar. Como Lan pôde deixar Rience dizer o nome daquela pessoa? Ele já sabia, e Ace ainda estava à espreita nas mãos da outra parte. Lan colocou o dedo indicador nos lábios e disse suavemente: eu não quero saber, e você não precisa dizer. A identidade dessa pessoa não importa para mim, mas se você viver, eu me importo muito. Portais de teletransporte continuaram a aparecer no ar apenas para serem destruídos pelo círculo mágico de Irden, fazendo com que ventos e explosões ressoassem no coração de Rience. Sabe, a vez que você e Felipa conspiraram contra mim em Oxenfurt, foi o maior revés que já sofri. Lan disse friamente: Felipa ainda é útil por enquanto, então vou deixá-la ir. Quanto a você? Lan respirou fundo e levantou sua espada Aerondicrite. A espada rúnica brilhou com um brilho dourado, e sangue manchou o chão a seus pés. A pessoa por trás do portal pareceu perceber isso e finalmente parou de tentar abrir mais portais. Vento negro correu em sua direção, empurrando sua cabeça contra a de Lan. Lan guardou o corpo de Rience em seu inventário, acariciou a crina de vento negro e então montou nele. Seus companheiros ainda estavam lutando contra o inimigo e, como líder, ele não podia perder muito tempo. Blackwind retornou ao campo de batalha como um redemoinho, e a raiva no coração de Lan não foi muito acalmada pela morte de Rience. Agora, essa fúria estava voltada para o exército dos Wild Ones. Entretanto, esses inimigos foram quase exterminados pela cavalaria de Cintra. Lan avançou pela multidão, e junto com Blackwind, eles atropelaram o último cavalo de guerra no campo, fazendo o cavaleiro inimigo voar para o ar. Rapidamente, um cavaleiro Cintra se moveu para acabar com ele. No campo de batalha, apenas Olgierd permaneceu. Este homem tinha 8 espadas cravadas em seu corpo, mas o peso delas não interferia em seus movimentos. Ele continuou a atacar através das fileiras de soldados, seus escudos colidindo com um estrondo alto. Se não fosse pela ajuda dos 3 atendentes e o apoio de Leto, a cavalaria de Cintra teria sofrido pesadas perdas. Lan notou que uma névoa negra emanava constantemente do corpo de Olgierd. Ele não sabia se era um poder de magia negra que ele havia aprendido sozinho, ou um subproduto do poder concedido pelo espelho mestre. Milva atirou uma flecha em Olgierd, perfurando sua garganta com precisão. No entanto, esse ferimento fatal só fez Olgierd cambalear um pouco antes de puxar a flecha. Milva franziu a testa diante da cena. Lannister, venha em minha frente. Lan passou pelos soldados que cercavam Olgierd e caminhou até o centro do campo de batalha. Leto encarou Olgierd diretamente. Sua armadura de couro estava rasgada várias vezes, e seus braços nos mostravam vários ferimentos sangrentos. Vendo a expressão séria no rosto frio de Leto, Lan riu e perguntou: como está? Incrível. Leto admitiu generosamente: eu tentei espadas, sinais, venenos e vários olhos de espada, mas quase nenhum deles funcionou. Além disso, ele é incansável e não tem senso de dor. Eu posso suprimi-lo, mas não posso matá-lo. Este é o tipo de inimigo que eu menos quero encontrar. Felizmente, ele é apenas um humano.
Se um monstro tem essa habilidade, ele pode ser capaz de massacrar um pequeno país em um dia. Você me disse que esse cara ganhou essa habilidade de um acordo com o diabo. É magia de invocação? Lan balançou a cabeça. Não posso lhe contar em detalhes agora. Talvez eu tenha uma chance depois de resolver completamente esse problema. Leto, com sua vasta experiência, entendia bem as regras da magia proibida. Ao ouvir isso, ele franziu a testa, mas não perguntou mais nada. Como você planeja lidar com ele? Lan já tinha um plano em mente. Não podemos matá-lo, só podemos atacá-lo juntos com força esmagadora para subjugá-lo instantaneamente, de uma maneira bastante sangrenta. Leto olhou para ele. Mas vejo que ele parece querer lutar com você 1 contra 1. Lan deu de ombros. Esse é o problema dele. Eu sou um conde, e este é um campo de batalha. Se não fosse pelo fato de que eu não quero sacrificar vidas humanas para acabar com esse monstro, eu já teria enviado soldados para atacá-lo em massa. Não muito longe, Ogierd viu Lan e Leto juntos e finalmente parou de gritar. Ele lutou para alcançar o punho da espada que perfurou suas costas, mas não conseguiu. Finalmente, ele desistiu e levantou sua espada em direção a Lan. Lannister, não se esconda atrás de seus homens, lute comigo. Lan olhou ao redor, vendo os corpos dos soldados do exército dos selvagens por todo lugar, e perguntou: você sabia que eu viria e que isso acabaria assim, mas você ainda esperou por mim. Por quê? Só para lutar comigo? Ogierd sorriu, mostrando seus dentes manchados de sangue. Eu disse a você, Lannister. A vida precisa de excitação, e eu sou particularmente imune a ela. Só quando enlouqueço de vez em quando é que consigo sentir a vitalidade da vida. O choque de espadas com você e o jogo de estratégia me fazem sentir um pouco interessado pela primeira vez em muito tempo. Quanto à Redanian Free Company, não importa, mas eventualmente se reunirão ao meu redor, assim como meu corpo se recuperará com o tempo. Lan levantou a espada Iron Dicrit. Embora essas palavras pareçam irracionais, de repente posso entendê-las no seu caso. Mas você já pensou que talvez não tenha mais tempo? Ogierd levantou sua cimitarra. Isso seria mais difícil do que me deixar morrer agora, Lannister. Hoje é minha primeira vez lutando contra um bruxo, mas acredito que você não é um bruxo comum. Eu estava esperando ansiosamente por esse momento. Você precisa que eu espere você sacar todas as espadas do seu corpo? Não se preocupe, eu não sinto dor, e a dor não pode me perturbar. Mas lutar assim é muito novo para mim. Antes que ele terminasse de falar, uma nuvem negra se levantou de seu corpo. Num piscar de olhos, como se o peso do aço em seu corpo não significasse nada, Ogierd cruzou a distância em direção a Lan em um instante. A reação de Lan também foi extraordinária. Ele rapidamente fez um sinal Ken e levantou sua espada para bloquear o ataque. Clango! Um barulho metálico foi ouvido, e Lan manteve sua defesa firme contra a cimitarra de Ogierd. Ogierd, aproveitando o recuo do choque, torceu o pulso, fazendo círculos rápidos com sua cimitarra e atacando com golpes cada vez mais fortes. Seus movimentos pareciam uma dança de espadas. Ao mesmo tempo, a luz vermelha na cimitarra em sua mão se tornava cada vez mais intensa. Finalmente, como se tivesse reunido energia suficiente, Ogierd mudou para um golpe pesado, atacando a espada de Lan com força esmagadora. A energia de sua cimitarra se espalhou como um arco de luz vermelha, empurrando Lan para trás e fazendo seu escudo Ken vibrar. Se não fosse pelo escudo do sinal Ken de Lan, ele já estaria ferido. Lannister, isso é tudo que vocês conseguem fazer? Ogierd gritou e estava prestes a avançar novamente. De repente, uma sombra negra e veloz passou por ele, cortando-o em dois com uma espada. Era Leto, mas ele franziu a testa ao não sentir a resistência esperada. Esse movimento de novo. Ogierd desapareceu no ar, transformando-se em uma nuvem negra para escapar do ataque. Felizmente parecia ser um feitiço temporário, e não uma habilidade inata, já que Ogierd retornou à sua forma humana imediatamente após escapar do golpe. De repente, uma luz prateada iluminou os olhos de Ogierd. Era Leto novamente. A figura corpulenta correu em direção a Ogierd a uma velocidade irracional. Bom, diante do inimigo agressivo, Ogierd comemorou alto. Seus olhos quase saltaram das órbitas enquanto ele brandia sua cimitarra para confrontá-lo. Com um estrondo alto, a cimitarra e a espada de prata de Leto colidiram, faíscas voando. Leto sentiu uma sensação de formigamento na palma da mão. Capítulo 178. A queda de Ogierd. Após o impacto entre a espada de Leto e a cimitarra de Ogierd, este último foi jogado para trás, e suas mãos ficaram cobertas de sangue. Foi a primeira vez que Lan viu alguém ser lançado voando por um simples choque de espadas. Vendo que Leto tinha vantagem, Lan rapidamente ativou sua torre mágica. Sinal de Irden, uma sombra de ampulheta em constante movimento apareceu diante dos olhos de Lan. A luz roxa envolveu o corpo de Ogierd, não apenas impedindo que ele se transformasse em névoa negra novamente, mas também tornando seus movimentos lentos. Leto acenou com a mão dentro do círculo mágico com curiosidade. Será que esse sinal de Irden poderia diferenciar entre amigos e inimigos?
Olgierd se levantou, cambaleando como um bêbado dentro do círculo mágico. Lan deu um passo à frente e desarmou Olgierd em um movimento rápido, então começou a girar seu corpo habilmente. Giro. Uma série de ataques rápidos e violentos foram desencadeados no corpo de Olgierd. As espadas inseridas no corpo de Olgierd o ajudaram a bloquear muitos dos ataques acidentalmente, mas mesmo assim, essa dança de espadas quase partiu todos os músculos e órgãos do corpo de Olgierd, deixando-o caído no chão. O punho da espada cravada em suas costas ficou exposto para Lan. Lan a agarrou e com um forte puxão atirou do corpo de Olgierd. Então, antes que ele pudesse se levantar, Lan o prendeu no chão novamente com outra espada. Ele repetiu o processo diversas vezes, imobilizando os membros e o pescoço de Olgierd, prendendo-o com outro sinal de Irden, deixando-o quase incapaz de se mover. Lannister, o que você está fazendo? Olhando para o inimigo lutando no chão, Lan respirou fundo. Ele canalizou seu poder mágico, lembrando das lições de Triss, e começou a recitar um feitiço. Compressão de artefato. Olgierd parou de falar abruptamente não por causa da dor, mas porque não conseguia emitir nenhum som. O corpo dele começou a se contorcer e encolher, e um tom jade surgiu na pele dela. No entanto, essa transformação durou apenas alguns segundos antes que seu corpo voltasse ao normal. Qualquer outro humano teria morrido de hemorragia interna, mas o imortal Olgierd continuou a amaldiçoar Lan. Lan começou a pensar. Você já pensou, Olgierd, que a imortalidade pode ser uma maldição quando você enfrenta um inimigo poderoso? Olgierd pareceu confuso. Lan balançou a cabeça. Eu não estava planejando lidar com você agora, meu alvo principal é Rience. Mas já que estamos aqui, hehe. Lan levantou a espada rúnica em sua mão, e a luz dourada brilhou continuamente, e ele continuou cortando e cortando. Lan ordenou que os soldados embrulhassem os pedaços de Olgierd em vários pacotes, cada um levando um pedaço consigo. A imortalidade de Olgierd continuou a funcionar, enquanto o sangue fluía dos pacotes. Embora fosse problemático, pelo menos Lan pôde fazer Olgierd prisioneiro. Com a batalha praticamente terminada, Lan permitiu que os soldados descansassem e contassem os feridos. Ele próprio voltou sua atenção para os despojos em sua mão, uma cimitarra antiga com um cabo de madeira marrom e uma bainha com um forte estilo nômade. Esta foi a arma que Olgierd usou na batalha anterior, e o inventário mostrava seu nome, Iris. Olgierd renomeou a espada em homenagem à sua esposa. Esta espada era originalmente uma herança de família e não tinha preço. Olgierd, com seu grande talento em magia negra, adicionou vários encantamentos e aprimoramentos alquímicos a ela. Sem dúvida, esta cimitarra era comparável em materiais à espada Aerondigrid, e também tinha um efeito mágico especial. Ela acumulava energia mágica vermelha durante a batalha e, ao atingir um certo nível, podia liberar um poderoso golpe mágico de média distância. A única desvantagem é que o ataque mágico desta espada no estado de luz vermelha consumirá a vida do portador. Mas para Lan, que tem a habilidade gourmet e outras poções de cura, isso não é um grande problema. No geral, Lan está muito satisfeito com este troféu. Depois de examiná-la por um momento, Lan fez um movimento rápido e guardou a cimitarra Iris em seu inventário. Leto se aproximou e, apontando para os restos espalhados de Olgierd, perguntou a Lan: o que você vai fazer? Dividir o corpo dele em muitas partes e enterrá-las em algum lugar, assim como o diabo no conto de fadas? Lan balançou a cabeça. Isso seria muito complicado. Estamos fazendo assim agora para facilitar o transporte. A melhor coisa seria usar o feitiço compressão de artefato. Mas como você pode ver, ainda preciso praticar mais. Leto disse, se sua feiticeira estivesse aqui, tudo seria mais fácil. Lembro que o nome dela é Triss, certo? Lan assentiu e explicou. Triss é mais necessária na missão de Chapelle agora. De uma sacada no Templo do Fogo Eterno, duas luzes vermelhas piscavam em uma sombra. Eram os olhos de Kian. Senhorita Triss, estou em posição. Não havia nada na frente dele, mas depois de dizer essas palavras, o ar no telhado distorceu-se ligeiramente e a voz de Triss pôde ser ouvida. Como você me encontrou? Kian respondeu naturalmente, eu sabia que você estava esperando no telhado, e com base na vibração do meu medalhão, consegui determinar sua posição relativa. É simples. A distorção e a trepidação do ar no telhado ficaram mais intensas. Triss ficou em silêncio por 2 segundos e perguntou, você trouxe de volta o irmão de Olgierd? Kian assentiu e disse, sim, ele agora possui um guarda do templo. Precisamos deixá-lo lutar lá dentro por um tempo para se divertir, e então faremos com que ele deixe uma prova escrita de seu retorno ao mundo dos vivos e de sua diversão. Assim a tarefa de Lan estará completa. O futuro de Novigrad dependerá do que acontecer agora. Triss sabia sobre o plano de Lan. Sua presença aqui era parte da missão. Ela fechou os olhos e focou na direção que Kian havia apontado, mas não encontrou nenhum traço do espírito. Você disse que o espírito está possuindo um guarda do templo? Onde ele está? Kian apontou para um guarda particularmente animado. Lá, aquele que irradia aquela energia desagradável. Você não consegue sentir? Triss abriu os olhos e balançou a cabeça.
Naquele momento a feiticeira sentiu uma certa curiosidade acadêmica sobre Qian. Felizmente sua ilusão mágica a tornou invisível, caso contrário Qian, sendo tão sensível, teria notado sua expressão. Por outro lado, Chapelle e Caleb Menge foram cercados por seus respectivos subordinados em um confronto direto. Caleb Menge, você é apenas o capitão dos guardas do templo. Quem lhe deu coragem para desafiar Chapelle? E vocês, seguidores do Fogo Eterno, sabem o que estão fazendo? Chapelle é o chanceler de segurança da Igreja do Fogo Eterno em Novigrad, um dos homens mais poderosos de Novigrad e exerce influência significativa na política. Embora Caleb Menge, como comandante dos guardas do templo, tivesse muitos seguidores, ele ainda precisava ter cuidado ao confrontar Chapelle. Afinal, o Fogo Eterno era uma religião, não uma força política comum. Não bastava matar Chapelle para tomar seu lugar. Além de dinheiro e poder, era necessária fé. Pelo menos uma fé que fosse credível. Recebi informações de que gangues estão planejando causar tumultos na cidade. Chapelle disse friamente, mantendo a compostura que sempre teve como chanceler de segurança. E também recebi informações de que você, Caleb Menge, está em contato com eles. Originalmente não acreditei e planejei falar com você depois de lidar com os criminosos. Mas agora parece que a informação estava correta. Os guardas de Chapelle sacaram suas armas, prontos para agir sob o comando de seu líder e defender o Fogo Eterno. Caleb Menge olhou ao redor. Em seu plano original, Novigrad deveria estar em caos e as tropas de Chapelle deveriam estar dispersas. Não como agora, todos preparados como se estivessem esperando por sua chegada. Se um conflito estourasse, o resultado seria incerto. E se a batalha se arrastasse, seus soldados poderiam perder rapidamente o moral sob a autoridade de Chapelle. Não se podia confiar naquela escória criminosa. Caleb Menge amaldiçoou os membros da gangue em sua mente, planejando se vingar deles mais tarde. No entanto, ele não estava em pânico. Embora o plano tivesse alguns desvios, ele ainda não tinha jogado a carta de trunfo em sua mão, e agora era a hora certa. Agora você apoia Chapelle, pensando que ele é o chanceler da segurança e o guerreiro que uma vez o levou a espalhar o evangelho do Fogo Eterno. Caleb Menge disse lentamente, confiante na vitória. Uma vez eu disse a mim mesmo que devo segui-lo. Ele é o portador do fogo mais devotado que já vi. Se você sabe que o Sr. Chapelle representa isso, por que não se afasta? Precisamos deter os criminosos antes que o caos deles chegue aos cidadãos. Ao ouvir o seguidor de Chapelle repreendendo, Caleb Menge de repente levantou a voz, assustando a todos. É verdade, os criminosos ameaçam os fiéis, mas há um perigo ainda maior no templo, bem debaixo dos nossos narizes, rezando ao Fogo Eterno conosco todos os dias. Caleb Menge levantou sua espada, apontando-a para Chapelle. Você não é Chapelle, você é um Doppler sujo, astuto e maligno. As palavras de Caleb Menge causaram alvoroço entre os seguidores de Chapelle. Ninguém acreditou em uma acusação tão ridícula. Capítulo 179. Cego pelo poder, consumido pelo fogo. Senhor Chapelle, dê a ordem. Caleb Menge foi cegado pelo poder, traiu sua fé e se tornou um escravo do desejo. Temos coisas mais importantes do que pacificar os gangster agora, isto é, purificar os traidores com fogo. Chapelle levantou a mão para acalmar seus apoiadores. Você disse que eu era um Doppler. Essa acusação me surpreendeu. Afinal, foi uma armação que não resistiu ao escrutínio. Estou mais curioso sobre quem lhe deu essa orientação errada e fez você dizer tais palavras em público? O tom de Chapelle permaneceu frio. Ele não demonstrou nenhuma emoção, como se sua voz tivesse sido ensaiada. Mas seus seguidores não notaram nada de estranho. Mesmo se tivessem notado, eles teriam pensado que Chapelle estava reprimindo sua raiva, então seu tom estranho não era preocupante. Os olhos de Caleb Menge se arregalaram de raiva, e as emoções que estavam reprimidas há muito tempo finalmente explodiram na frente de todos. Nenhum de vocês acha isso estranho? Ou vocês têm dúvidas em seus corações, mas nunca têm coragem de levantá-las? Desde seu encontro próximo com a morte, nosso chanceler de segurança se tornou indeciso, não mais firme, nem odeia o mal como antes. Pensei que fosse a doença, mas a verdade é mais assustadora. Ele foi substituído por um demônio. Um demônio vil atingiu o auge do poder dentro do Fogo Eterno. Por respeito ao verdadeiro Chapelle, quero destruir esse impostor. Essa é a revelação que o Fogo Eterno me deu. O moral dos homens de Caleb Menge foi impulsionado por sua voz. Uma das razões importantes pelas quais eles se reuniram em torno de Caleb Menge foi que eles estavam insatisfeitos com o status atual do Fogo Eterno sob o controle de Chapelle. Eles sentiam que suas ações estavam restritas e seus bolsos vazios. Normalmente, eles tolerariam isso por causa de sua fé e da reputação de Chapelle. Mas quando Caleb Menge revelou a verdade a eles se alinharam a ele imediatamente, determinados a purificar o Fogo Eterno. Por outro lado, os seguidores de Chapelle permaneceram calmos, apesar das acusações de Caleb Menge. Eles eram um grupo de pessoas que apoiavam as mudanças de Chapelle, ou um grupo de pessoas com fé mais forte em seus corações. O Fogo Eterno e Novigrad estão melhorando dia a dia.
Se alguém dissesse que o autor dessas mudanças era um demônio, então o que seriam o antigo Chapelle e os outros líderes do fogo eterno? Muito impressionante, Caleb Mange. Chapelle disse em seu tom gelado e inalterado durante toda a conversa. Chapelle continuou a falar lentamente com um tom e velocidade que soavam como uma recitação deliberadamente controlada. Eu poderia caluniar você também para acalmar a raiva que sinto agora, mas tenho coisas mais importantes para fazer. Essa é a diferença entre você e eu. Vamos economizar tempo para nós dois e acabar com essa farsa de uma vez por todas. Largue suas armas e deixe meus seguidores levá-lo para a masmorra para aguardar seu julgamento. Então precisamos sair e acalmar o tumulto. Suas mentiras que desmoronam com um simples toque não têm sentido. É isso mesmo. Uma mentira que se desfaz com um simples toque e é fácil de verificar. Caleb Mange já estava em um estado anormal de excitação naquele momento, e seus olhos estavam quase saltando das órbitas. Desde sua doença, você não toca em utensílios de prata. Você diz que é por austeridade, mas ainda usa um colar de ouro. Se você não é um Doppler, ousaria. O rugido de Caleb Mange de repente ficou preso em sua garganta. Ele abriu bem os olhos como se visse algo incrível. De repente, ela percebeu o que havia de errado com Chapelle hoje. Ele havia abandonado seu colar de ouro habitual por uma corrente grossa de prata que parecia uma algema. Neste momento, ele levantou seu colar com as duas mãos sem hesitar e disse em um tom frio: eu sempre pensei que ouro lembrava a cor do fogo, então eu gostava. Mas alguns dias atrás eu doei meu colar de ouro para ajudar cidadãos afetados por gangues. Se os gangsters de hoje causarem muito dano, eu até doarei esta corrente de prata. É essa a prata que você mencionou? Chapelle olhou para Caleb Mange e seus homens, cujos rostos tinham mudado de cor, e disse lentamente: eu sempre soube que vocês tinham dúvidas e descontentamento com minhas políticas, mas não esperava que seu descontentamento tivesse crescido tanto a ponto de ser incitado por uma mentira tão frágil. Vocês sentem falta daquele sentimento de superioridade de antigamente? Vocês sentem falta dos dias em que, apenas rezando, vocês podiam usar ouro e prata? É por isso que vocês foram enganados tão facilmente. Sob o olhar de todos, Chapelle gritou em voz alta: crentes, onde está a vossa fé? Caleb Mange olhou para a corrente de prata no pescoço de Chapelle. Ele não precisava olhar para trás para saber que suas tropas, reunidas com grande dificuldade, estavam perdendo o moral, mas ele não conseguia entender. Não, isso é apenas um acessório que você preparou, não é prata de verdade. Depois que essas palavras foram ditas, um som de flecha sibilante atravessou o ar. Todos ficaram chocados quando Chapelle caiu no chão com um grito: Senhor Chapelle! Os seguidores que cercavam Chapelle ficaram ansiosos e correram para vê-lo. Com o gemido de Chapelle, a flecha foi retirada. Esta é uma flecha com ponta de prata. Como ousa preparar uma arma dessas para atacar o Sr. Chapelle? Caleb Mange olhou em volta de seus homens em pânico. Ele havia preparado armas de prata, mas elas não deveriam ter sido usadas naquele momento. Espere. Caleb Mange ainda queria parar com tudo isso e queria continuar a verificar a verdadeira identidade de Chapelle. A verdadeira identidade de Chapelle. Mas em seu time um guarda de repente começou a resmungar. Depois de muito tempo de conversa, agora podemos finalmente lutar. Então todos viram uma pessoa sair de trás de Caleb Mange com uma espada levantada, correndo em direção a Chapelle. Correndo em direção a Chapelle. Pelo fogo eterno, pela guarda do templo, pelo Lord Caleb Mange. O guarda avançou sem se preocupar com sua segurança e foi perfurado por 3 espadas, mas conseguiu cravar sua arma no pescoço de um dos seguidores de Chapelle. Caleb Mange arregalou os olhos. Atrás dele, outra pessoa estremeceu e então mostrou uma expressão animada. É realmente interessante. No telhado, Kian lentamente retraiu a besta em sua mão. Ele agarrou a espada de aço atrás de si, seus olhos da mesma cor do sangue espirrando no campo, e finalmente suprimiu sua vontade de se juntar à batalha, murmurando suavemente: lute, lute, quanto mais feroz, melhor. Não importa quem vença, quanto mais pessoas morrerem, maior será o poder de Lan. Onde Triss estava, o ar flutuava instável, era a energia caótica em ação. Se houvesse magos presentes, eles seriam capazes de descobrir que Chapelle na verdade tinha as mesmas flutuações mágicas que Triss no momento. A transformação de Chapelle havia sido suspensa há muito tempo, afinal, ele estava usando uma grande corrente de prata todo esse tempo. Sua forma atual era o resultado da magia de Triss moldando-o como argila e cobrindo-o com uma camada de ilusão. Embora ferido, Chapelle passou pelos guardas que tentavam ajudá-lo e jogou sua corrente de prata em direção a Caleb Mange. Não se preocupem comigo, derrubem esses traidores que estão cegos pelo poder e pelos interesses. Os seguidores de Chapelle sacaram suas espadas e avançaram para a batalha, com expressões de fervor em seus rostos. Pelo fogo eterno, derrube o traidor. Chapelle, pressionando o ferimento no ombro, recuou lentamente, seu corpo se distorcendo sob a ilusão. A expressão fria e deliberada em seu rosto imediatamente se tornou natural. No telhado, Triss suspirou aliviada e abaixou as mãos. Desde então, a posição de Chapelle no fogo eterno foi completamente consolidada.
Mais à frente, os seguidores de Chapelle e os guardas do templo liderados por Caleb Menge lutavam ferozmente. Os seguidores de Chapelle estavam furiosos e motivados, enquanto os guardas do templo estavam assustados e constantemente recuando. Sempre que um guarda do templo queria se render, um camarada louco gritava pelo fogo eterno, e avançava em direção às espadas do inimigo, aumentando o moral de todos e dando-lhes a ilusão de vitória iminente. Toda vez que um seguidor de Chapelle pensava em perdoar um guarda ajoelhado do templo, seu corpo tremia, e então ele gritava pelo fogo eterno, matando sem piedade, reforçando a determinação de exterminar o inimigo. A sede sagrada do fogo eterno instantaneamente se transformou em um inferno na terra. Chapelle suspirou profundamente. Sua gentileza como um Doppler e a determinação assassina do chanceler de segurança da Igreja do Fogo Eterno colidiram violentamente em sua mente, causando-lhe uma dor de cabeça insuportável. Por fim, ele não conseguiu evitar. Tris, já é quase o suficiente, pare. Se isso continuar, o Fogo Eterno não terá forças armadas para manter a ordem. A voz sussurrante chegou aos ouvidos da feiticeira através da energia do caos. Tris olhou para Kian. Ele deu de ombros. Nós causamos tanto caos, e não cabe a nós decidir quando acabar com isso. Tris franziu a testa. Lan deveria ter lhe dado um método. Capítulo 180, das cinzas à diversão. Embora Kian e Lan não estivessem juntos há muito tempo, o bruxo parecia ter estabelecido um vínculo profundo com Lan. Assim que Tris disse seu nome, Kian fez um gesto de rendição. Ok. Kian tirou um pequeno saco de cinzas do bolso e começou a resmungar. As cinzas imediatamente se ergueram no ar, delineando a figura de uma pessoa. No campo de batalha, um guarda do templo estremeceu de repente, então fez uma expressão perplexa. Ele parecia querer gritar, mas no instante seguinte, um machado cortou sua cabeça. O que você está fazendo, seu cara de olhos vermelhos? Estou me divertindo. Vladimir gritou de desgosto, mas seu olhar logo caiu sobre Tris. Imediatamente, ele mudou sua expressão. Oh, eu não sei como devo chamá-la, linda moça. Eu gostaria de dizer que seu cabelo é como morangos deliciosos, mas a verdade é que é mais quente e mais apaixonado que o fogo eterno. Tris bufou. Ela levantou a mão, e a energia do caos envolveu o espírito, imobilizando-o e impedindo-o de falar. Ok, senhorita Tris. Acalme-se. Por que se preocupar com os mortos? Kian se virou para olhar para Vladimir. Seu irmão e eu concordamos que você aproveitaria um dia de diversão. Parece que você se divertiu bastante, então você pode me dar o que eu preciso? Ele pegou um pedaço de pergaminho. Preciso de um certificado para provar ao seu irmão que completei sua comissão. A energia do caos se dissipou e Vladimir, ainda com medo, olhou para Tris, murmurando algo sobre uma feiticeira. Ele tentou agarrar a caneta, mas sua mão atravessou o ar. Vladimir levantou a cabeça com um sorriso brincalhão, mas imediatamente ouviu Tris resmungando novamente. Então seu corpo, exceto pela mão direita, tornou-se transparente e borrado, e todas as cinzas que tornavam seu corpo visível se juntaram em sua mão. Kian entregou a caneta novamente, e dessa vez Vladimir a agarrou. Embora o rosto de Vladimir não pudesse mais ser visto, o tremor da caneta mostrou que ele não estava disposto a desistir. A prova escrita foi concluída rapidamente, e Vladimir disse sombriamente, posso voltar para a festa novamente? Kian assentiu e disse, claro que pode, mas você não acha que a luta deles está prestes a acabar? Vladimir disse naturalmente, eles estão lutando há tanto tempo, é hora de parar, não quero perder o final da história. Kian abaixou a voz e persuadiu, não, o que eu quero dizer é, você foi um soldado por tanto tempo, por que não tenta possuir o líder deles, aquele Caleb Menge? Contanto que você se torne o líder, você terá a palavra final quando a batalha terminar? E mudar sua identidade para aproveitar a batalha também pode experimentar um tipo diferente de diversão. Os olhos de Vladimir brilharam. Se eu for agora, você não vai me ligar de volta, certo? Eu te dei a prova. O contrato entre nós acabou? Kian assentiu. Claro, as cinzas foram usadas, e eu não posso nem te mandar de volta. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Vladimir sorriu com satisfação. Possuir Caleb Menge foi uma boa ideia, mas antes de sair, ele de repente pensou em algo e se virou para Kian com mais intenções. Witcher, eu me diverti muito com você. Honestamente, o que eu mais gostaria é de possuir você, porque comparado a esses soldados, um mutante ágil com habilidades mágicas é muito mais interessante. Se você precisar da minha ajuda novamente, pode usar isso como moeda de troca. Vladimir saiu com uma grande risada. As mãos de Kian tremiam e as veias estavam saltadas. Tris, olhando para Kian que estava visivelmente perturbado, perguntou educadamente, você está bem? Está tudo bem, senhorita Tris. Estou bem. Kian respondeu sem expressão. Por que se preocupar com uma pessoa morta? Caleb Menge olhou ao redor atordoado. No caos, ele não sabia quem o cortou, mas felizmente sua armadura era grossa e não estava nas partes vitais, então ele ainda era capaz de se mover. O desenvolvimento das coisas agora superou completamente suas expectativas.
Pode-se dizer que a guarda do templo é a força armada de elite do fogo eterno. Essa elite se refere ao equipamento e ao nível de treinamento. Como Caleb Menge é o líder do grupo, ele tem um forte controle sobre a guarda do templo. As tropas diretas sob o controle de Chapelle são forças armadas convencionais, como os guardas da cidade e patrulhas de Novigrad. Se for um conflito frontal, é difícil competir com a guarda do templo. Mas em uma guerra civil religiosa, o nível de eficácia do combate depende, em última análise, da fé. Quanto mais firme a fé, melhor a luta. Sem mencionar que também há muitos jovens com fé que admiram Chapelle entre os guardas do templo. Caleb Menge planejou originalmente usar as acusações de Chapelle de ser um Doppler como a gota d'água, obtendo assim a vitória. Ele até planejou usar essa conquista como um trampolim para se tornar o futuro hierarca do fogo eterno. Mas agora parece que tudo isso é impossível. À primeira vista, os guardas do templo que ele havia instigado ficaram confusos. Os jovens guardas, vendo que Chapelle havia sido exonerado das acusações de ser um Doppler, não sabiam mais pelo que estavam lutando. Todos, Caleb Menge lutou em seus estertores de morte. Pensem no que Chapelle fez durante esse período. Ele deve ter usado alguns métodos malignos, talvez alguma magia ou alquimia que não conhecemos. Não podemos deixar o fogo eterno afundar nas mãos de uma pessoa assim. Caleb Menge gritou alto, mas poucos responderam. Percebendo que tudo estava perdido, Caleb Menge balançou sua espada ferozmente, fingindo lutar bravamente para tentar levantar o ânimo de seus homens. Ao mesmo tempo, ele recuou enquanto lutava e logo se viu coberto de sangue enquanto recuava para o final da linha com uma postura corajosa. Kaman, gritou ele para seu representante que estava pronto para fugir. Reúna os homens restantes, nós nos prepararemos para... Antes que Caleb Menge terminasse de falar, seu corpo tremeu violentamente e seu olhar mudou de repente. Comandante? O delegado deu um passo à frente, confuso, mas ouviu Caleb Menge gritando: Guardiões do templo, nunca nos renderemos. Darei o exemplo e cumprirei o juramento do fogo eterno. Ele então avançou para a linha de frente, chutando e abrindo caminho entre os guardas hesitantes, demonstrando uma disposição heróica de não recuar, mesmo na morte. O delegado ficou atordoado. Conhecendo a personalidade habitual de seu comandante, ele não conseguia entender a cena diante dele. Todos os seguidores de Chapelle cerraram os dentes, preparando-se para a última resistência dos guardiões do templo. Apenas Chapelle deu um suspiro de alívio. Uma bomba de pó lunar apareceu de repente, girando e atingindo a cabeça de Caleb Menge, e uma energia caótica e invisível começou a agir no líder dos guardiões do templo. Antes que a multidão caótica pudesse reagir à bomba alquímica, a névoa prateada explodiu ao redor de Caleb Menge. Sob os olhares horrorizados de todos, outro grito agonizante emergiu da boca de Caleb Menge, e uma figura começou a aparecer e desaparecer atrás dele. O lamento estridente e os membros retorcidos fizeram todos os presentes estremecerem. Independentemente de qual lado os guerreiros estavam, todos eles pararam suas ações naquele momento, e um palpite terrível surgiu em suas mentes. Então por trás Chapelle, que estava escondido, deu um passo à frente. Possuído por um espírito maligno. Caleb Menge está possuído por um espírito maligno. Vladimir, sob o controle duplo da poeira lunar e da energia caótica, contorcia-se de dor, seu rosto contorcido claramente revelado a todos os presentes. Caleb Menge também soltou um uivo doloroso como de uma fera. Recentemente descobri que abaixo da ilha do templo, além do sapo grande, havia também um espírito maligno vagando por aí. Então paguei muito dinheiro para contratar um bruxo para resolver o problema para mim, mas não esperava encontrá-lo dessa vez. Chapelle falou com uma frieza que desmentia a raiva e a dor em seus olhos enquanto olhava para seu camarada do fogo eterno. O espírito maligno já matou Caleb Menge e tomou posse de seu corpo. Foi o espírito que instigou essa revolta interna do fogo eterno, e agora eu entendo tudo. Cavalheiros, vocês não acham que tudo o que aconteceu hoje é absurdo demais? O comandante dos guardiões do templo me acusou de ser um Doppler, e os seguidores do fogo eterno se mataram sem motivo. Isso não é algo que vocês fariam. É tudo culpa do espírito maligno. Chapelle resolveu o assunto, enfatizando que Caleb Menge já estava morto e apenas o espírito maligno permanecia. Olhando ao redor, ele também pôde ver que os instigadores e pequenos líderes no acampamento de Caleb Menge estavam mortos, e o resto eram jovens guardas do templo. Alguns deles foram simplesmente enfeitiçados pelo líder, e não havia necessidade de matá-los. Cobertos de sangue, ambos os lados olhavam com espanto para aqueles que até ontem eram irmãos e hoje se enfrentavam com espadas. Agora seus olhares começaram a clarear. Eles gradualmente entenderam tudo. Capítulo 181. A queda de Caleb Menge. Espíritos malignos. Isso mesmo, é tudo culpa dos espíritos malignos. Os espíritos malignos nos enfeitiçaram, e foram os espíritos malignos que maliciosamente machucaram o Sr. Chapelle. Foi tudo por causa de espíritos malignos desprezíveis. Não, isso não está certo. Esses não são espíritos malignos.
Eles são deuses falsos de pagãos, que querem derrubar o fogo eterno. Não se assuste pelo fogo eterno. Pelo fogo eterno. Naquele momento, inúmeras espadas e facas perfuraram a névoa prateada que cercava Caleb e Menge. Entre elas, as mais ferozes e enlouquecidas eram os guardas do templo. Sem restrições, eles brandiram suas armas, até mesmo ferindo seus próprios companheiros. Mas ninguém se importou com isso naquele momento. Embora o efeito de Amundash tenha tornado Vladimir visível, ele era um espírito, afinal. O que perfurou seu corpo não foi uma espada de prata nem o óleo de espada especial dos bruxos, então o dano que causou a ele foi limitado e ele fugiu imediatamente. Mas Caleb Menge era diferente. Ele morreu no primeiro instante. Não importa quão forte fosse a armadura, ela não conseguiu parar as armas dos crentes neste momento. Kian silenciosamente aplicou Secter Oil em sua arma. Logo após a névoa prateada se dissipar completamente, ele fechou os olhos, sentiu os arredores e rapidamente seguiu em uma direção. Tris não perguntou para onde Kian estava indo. No templo, a luta havia cessado. Os guardas do templo olhavam em choque para os restos mortais de Caleb Menge espalhados por todo lugar, incapazes de falar. Com um clang, alguém deixou cair sua arma. Então, um após o outro, eles se ajoelharam pesadamente, aceitando sua rendição. Chapelle pressionou o ferimento em seu ombro e, balançando a cabeça, recusou a ajuda que lhe foi oferecida. Passo a passo, ele se aproximou de um jovem guarda. Senhor Chapelle. O jovem olhou para cima, suas mãos tremiam, não por medo, mas por arrependimento. Você matou o espírito maligno e protegeu o fogo eterno. O jovem guarda parecia se sentir afirmado, seus olhos brilhando. Mas afinal você cometeu um crime, mesmo que tenha sido sob a influência do espírito maligno. Portanto, você deve expiar seus pecados. O jovem se abaixou. Usarei o resto da minha vida para compensar os pecados que cometi hoje. Todas as pessoas no acampamento de Caleb Menge imitaram as ações deste jovem e confessaram seus crimes a Chapelle. Os crentes do lado de Chapelle se apresentaram um por um, amarraram-nos e se prepararam para levá-los para a masmorra. A turbulência na ilha Temple foi acalmada. Chapelle pensou assim inicialmente. Senhor Chapelle, olha ali! Seu ajudante exclamou de repente. O terreno da ilha Temple é muito alto, e eles podem ver metade de Novigrad da direção deles. Virando sua visão para a direção apontada pelo ajudante, os olhos de Chapelle refletiram o fogo furioso e a fumaça ondulante. Além disso, ele podia ver muitas pessoas correndo. Elas estavam perseguindo e matando umas às outras. Aquela direção, é a Praça Hierarca? Chapelle murmurou para si mesmo. É um tumulto causado pela gangue. Mas isso não foi resolvido com antecedência? A personalidade fria do chanceler da segurança fez com que Chapelle ficasse sóbrio em um instante, e ele reuniu decisivamente todas as forças armadas do fogo eterno. Embora muitos deles fossem inimigos até recentemente, Chapelle podia ver o fogo eterno queimando em seus olhos. Muitos de vocês são pecadores agora, mas agora é a hora de redimir seus pecados. Vá em frente e proteja nossa Novigrad, Praça do Hierarca. O fogo eterno havia feito várias fogueiras gigantescas aqui. Desde que Chapelle havia mudado, esses instrumentos de execução não eram usados há muito tempo. Mas hoje, elas foram acesas novamente, e as tochas não estavam nas mãos do fogo eterno, mas das gangues. Com certeza, o povo do fogo eterno não se importa conosco, podemos causar tantos problemas quanto quisermos. Os capangas do Vorezon Júnior riam loucamente, com maquiagem de palhaço no rosto, dançando de alegria enquanto ouviam os gritos vindos das fogueiras. Entre as pessoas torturadas na fogueira estavam membros de gangues rivais, lojistas que geralmente se opunham a eles e moradores de rua que tinham acabado de ser retirados da rua. O rei dos mendigos e o cutelo não fizeram nada, mas não importa, o submundo não precisa de covardes. Pessoal, coloquem as bandeiras da Kutups Gang em todas as lojas e cassinos que puderem. Depois de hoje, Novigrad terá apenas uma gangue, e essa é. Antes que o líder pudesse terminar seu discurso, sob o olhar fanático de seus seguidores, uma flecha apareceu do nada e perfurou seu pescoço. Colgrin largou a besta em sua mão, seus olhos de cobra estavam frios. Depois de matar o líder, Colgrin não prestou mais atenção aos lacaios da gangue Kutups, virou-se e foi embora. Ele se movia pelos telhados em alta velocidade, pois ser pego em uma emboscada era perigoso para um bruxo agindo sozinho, e ele tinha uma tarefa mais urgente a cumprir. O objetivo original dos 3 bruxos da escola Víbora era permanecer na cidade de Novigrad e lidar com quaisquer incidentes inesperados. No dia anterior, eles confirmaram que gangues não seriam mais um problema e acharam que seria uma missão chata. Até Alques disse que queria ir com Leto para ajudar Lan juntos. Mas um acidente aconteceu, e o tumulto ainda ocorreu. E diferente do plano original de ficar longe da ilha do templo e evitar baixas de fiéis, esses gangster com maquiagem engraçada de palhaço estavam destruindo quase tudo dentro de sua vista. Vorezon estava morto, e Vorezon Júnior havia assumido o comando da gangue. Mas ele era um terrorista ainda mais cruel e sem coração do que seu pai.
Ele havia libertado todos os bandidos e criminosos quase imediatamente, liberando seu frenesi na pacífica Novigrad. O povo do Fogo Eterno estava ocupado lutando entre si, e não havia ninguém que pudesse manter a ordem na cidade. O rei dos mendigos e o cutelo não estavam preparados para uma guerra, permitindo que a gangue dos Cutupes causasse estragos na cidade, rapidamente piorando a situação. Percebendo a gravidade da situação, os 3 bruxos da escola Víbora agiram imediatamente, assassinando Vorezon Jr., encerrando seu breve reinado de um dia como chefe do crime. No entanto, os tumultos não pararam como eles esperavam. Uma vez que a violência estourou, não havia como voltar atrás. Esta é minha missão, mas eu falhei. A culpa desta revolta é toda minha. Serrit se desculpou com seus companheiros. Sua tarefa era matar Vorezon, e embora ele tivesse se saído bem, a situação era desastrosa. Não, Colgrim balançou a cabeça. Essa era a nossa tarefa, e agora precisamos corrigir nossos erros. Quase 1000 membros de gangue estavam espalhados por Novigrad. Os bruxos não conseguiram parar todos os membros de gangue, então eles só puderam retardar sua destruição matando seus líderes. Lan, Chapelle, quem quer que seja, apressem-se, terminem o que têm em mãos e venham aqui. Nesse momento, ouviu-se o som de cascos de cavalos vindo em direção ao portão da cidade. Ao mesmo tempo, mais de uma dúzia de membros de gangues estavam espalhados pela rua principal, pisoteando as bandeiras do Fogo Eterno. Eles foram atraídos pelo som estrondoso de cascos de cavalo. Quando olharam para cima, foram atingidos por uma coluna de fogo que quase encheu a estrada inteira. Num instante, os 12 membros da gangue se transformaram em tochas. Sinal de Ignifir Estreon. Um cavaleiro loiro saiu das chamas, seguido por um grande número de cavaleiros bem armados. Espadas balançaram juntas, e esses gangster malignos ficaram em silêncio por um instante. Lan, Colgrim gritou de alegria, saltando do telhado e rolando para amortecer o impacto, parando na frente da cavalaria. Lan e Colgrim trocaram informações rapidamente. Entendendo a situação, Lan deu ordens aos seus subordinados. House, Levin, Milva, cada um de vocês liderará um grupo de cavalaria. Seu principal objetivo é eliminar os membros da gangue o mais rápido possível e restaurar a ordem. Entendido? Sim, Lord Conde. Após uma pausa, Lan acrescentou. Levantem a bandeira de Sintra e exibam o emblema do leão com mais destaque. Sim, Lord Conde. A equipe de cavalaria foi imediatamente dividida em 3. Esses gangsters sem armadura sequer são páreo para a cavalaria totalmente armada. Enfrentando-os, a cavalaria Sintra é equilibrada o suficiente para lutar contra 10 deles. A cavalaria só pode correr na estrada principal e não pode guardar as estradas secundárias. Colgrim, por favor, vá encontrar o rei dos mendigos e o cutelo e peça para eles cooperarem com nossas ações. Se eles concordarem, diga a eles que Chapelle os recompensará generosamente. Se eles recusarem, diga a eles que o Fogo Eterno acertará as contas com todas as gangues da cidade mais tarde, deixando apenas seus amigos. Ok, eu cuido disso. Vou encontrar Alques e Serrit para me ajudar. Finalmente Lance virou para olhar para Leto. O homem careca perguntou conscientemente, o que você precisa que eu faça? Não sabemos como está a situação em Temple Isle. Vá dar uma olhada. Se já acabou, informe Chapelle sobre a situação crítica aqui. Precisamos urgentemente de reforços. Leto assentiu e saiu. Apenas Lan e alguns guardas permaneceram no local. Capítulo 182, um herói entre atores. Lan respirou fundo. Era inesperado que a revolta da gangue ainda ocorresse. Lan não havia previsto que Vorezon Jr., recém-ascendido ao poder, seria tão louco. Isso não pode continuar. Lan precisava de uma Novigrad próspera como aliada. No entanto, esse acidente também traz ganhos, o que pode até ser considerado algo bom para Lan. Afinal, como uma força estrangeira, não há muitas oportunidades de intervir nas forças de defesa de uma cidade para acabar com o caos, salvar civis e melhorar a reputação. Não muito longe, uma explosão violenta ocorreu de repente, atraindo a atenção de Lan. Esses gangsters realmente usaram explosivos. Lan franziu a testa. Vamos, precisamos ajudar. Era um grande pátio ao sul da Praça Hierarch, com portões de ferro fechados. Depois de massacrar os cidadãos que não conseguiram se esconder no caos, os gangsters agora se concentraram neste lugar. Em teoria, para incitar o caos e ampliar os resultados o máximo possível, as gangues não deveriam prestar atenção a esses portões de ferro fechados, mas deveriam procurar aqueles becos ou casas planas que são fáceis de quebrar. Mas por alguma razão, esses mafiosos estavam extraordinariamente interessados neste quintal, até mesmo usando explosivos alquímicos. As pessoas dentro do pátio já estavam tremendo de medo da confusão lá fora. Agora que a gangue invadiu o local, todos estão fugindo em direções diferentes. De relance pode-se ver que há homens e mulheres, e até mesmo muitos anões e deficientes. Mas nem todos estão fugindo. Também aos corajosos, alguns homens estranhamente vestidos com espadas nas mãos tentaram resistir à gangue. Eles estão disfarçados de cavaleiros, mas suas armaduras estão incompletas, e as armas que carregam são feitas de madeira.
Esses cavaleiros em trajes extravagantes adotam posturas de combate estranhas e se animam ruidosamente. Mas quando finalmente ficam cara a cara com os gangster, suas armaduras são facilmente quebradas e eles são mortos rapidamente. Acontece que isso é um teatro, e esses cavalheiros estavam apenas usando fantasias. Se tivessem sido autorizados a dançar no palco, nada teria acontecido. Mas infelizmente dessa vez seus oponentes são verdadeiros criminosos. Ao verem seus companheiros morrerem, o teatro ficou tomado por gritos e choros, o que deixou os membros da gangue ainda mais animados. Os membros da gangue, vestidos de palhaços, invadiram o teatro colorido, como se estivessem encenando uma peça macabra. Eu quero encontrar Irina. Eu quero que ela se vista como uma princesa. Saia daqui, ela é minha. Quero que ela se vista como uma dríade e passe seus últimos momentos comigo. Venham um por um, ela é de todos. Os membros da gangue gritam obscenidades enquanto correm em direção ao teatro. O bondoso dono do teatro acolheu muitos cidadãos que não tinham onde se esconder no começo do caos. Agora todos eles se tornaram ratos presos, chorando sem ter para onde escapar. Os adultos ficam aterrorizados com a crueldade da gangue, mas alguns jovens, sem saber do perigo, empunham espadas e facas, tentando proteger as mulheres e os cidadãos inocentes do teatro. Um gangster facilmente derrubou uma criança, rindo enquanto agarrava outro garoto de cabelos dourados. Haha, que jogo divertido, pirralho! Você sabe qual é o destino dos cavaleiros? O garoto lutou implacavelmente e não demonstrou medo. Em seu peito, sua fantasia tinha um leão rugindo pintado. Ele gritou bravamente: me solte. Eu sou o Leão de Sintra. Não permitirei que você machuque meus colegas trabalhadores do teatro. Talvez por estar ensaiando uma nova peça, o garoto está muito envolvido em seu papel, causando risadas entre os membros da gangue. O Leão de Sintra? Hahaha. Como ele poderia se importar com os assuntos de Novigrad? Uma mulher de cabelos e olhos castanhos acenou com um pedaço de madeira, mas ela estava tão fraca que foi rapidamente jogada no chão, e ela só teve forças para implorar por misericórdia. Não machuque a criança, por favor. Além de pessoas que amam arte, a trupe ocasionalmente adota crianças de rua como aprendizes. Para elas, a trupe é seu lar, e é por isso que esses jovens são mais corajosos do que os adultos neste momento. Os homens usando máscaras de palhaço mostraram uma luz maligna em seus olhos. Não se preocupe, logo iremos machucá-la também, senhorita Irina. Os membros da gangue foram atraídos pelas atrizes da trupe, então não perceberam que uma criança escondida na multidão de repente começou a tremer. Seu corpo se contorce e se expande, crescendo até o tamanho de um adulto. Seu cabelo fica branco, longo e liso, caindo sobre os ombros. A mulher deitada no chão viu tudo isso claramente e murmurou surpresa: Dudu, sinto muito, senhorita Irina. Eu aproveitei meus dias no teatro, mas na verdade sou um Doppler. O Doppler chamado Dudu olhou para os membros atordoados da gangue com olhos de gato âmbar, sacou a espada atrás de si e investiu contra eles. Sua espada se move como o vento, seus movimentos são ágeis e suas técnicas de combate parecem as de um espadachim veterano. Sua reação foi rápida e sua velocidade era incrível. Sua mão esquerda liberava tempestades de impacto incríveis de tempos em tempos em coordenação com seus movimentos de espada, facilmente rasgando o cerco dos gangster e derrotando-os um por um. A única falha era que seus movimentos de espada não eram ferozes o suficiente. Quando confrontado com muitas situações que eram o suficiente para matar com um golpe, ele frequentemente hesitava por um tempo e perdia muitas oportunidades. Então, depois dos primeiros segundos de choque com as mudanças do Doppler, os membros da gangue reagiram. Adagas não conseguem penetrar a armadura resistente criada pelo Doppler, mas alguns carregam machados. Logo, Dudu estava ferido e em menor número. Pare, aquele monstro ali! Assim que Dudu está em apuros, ele ouviu um grito. Ele pulou para evitar seus atacantes e se virou, encontrando uma cena surpreendente. Os líderes da gangue, que haviam se refugiado em segurança, agora têm reféns. Além do garoto loiro no começo, eles também capturaram um crente no fogo eterno que estava rezando constantemente, e havia mais gangster capturando reféns. As gangues têm muitas maneiras de garantir a vitória. Ao ver isso, o Doppler ficou muito ansioso. Ele fez um sinal com a mão esquerda e, de repente, criou um impacto telecinético na sua frente. Ele então investiu contra a multidão com sua espada e forçou os membros da gangue a recuarem. Não é que ele não se importe com os reféns, mas o motivo de seu corpo atual lhe diz: se ele se deixar manipular pelos criminosos, não só não conseguirá salvar os reféns, como mais amigos seus poderão ser sacrificados. Os membros da gangue, surpresos com uma ação tão decisiva, demoraram um segundo para reagir. Um deles esfaqueou o garoto loiro, fazendo-o gritar de dor. Pare, seu monstro sujo. Se você não quer deixar o diabinho ter mais buracos de sangue, pare. O fiel que foi feito refém também foi esfaqueado, e a voz de sua oração foi distorcida. O fogo eterno não te deixará ir. Os gritos dos reféns encheram o ar. Neste momento, a mentalidade da pessoa que ele havia copiado entrou em conflito com a personalidade original de Dudu, e ele congelou de repente.
Seu rosto começou a se contorcer, como se ele estivesse resistindo a algo. Solte-os, eu posso poupar suas vidas e deixá-los sair daqui. Vendo que a ameaça funcionou, o membro da gangue que fez a ameaça relaxou e começou a rir. Este teatro realmente abriga um monstro, e é um Doppler. Enquanto essa notícia se espalhar, mesmo que não voltemos aqui, o fogo eterno transformará tudo aqui em cinzas. Ele olhou para o Doppler, com uma luz feroz e gananciosa brilhando em seus olhos. Eu tenho uma ideia melhor. Abaixe a espada e siga-nos. De agora em diante, este teatro é o território da nossa gangue Kutups. Dudu, não se preocupe comigo. O garoto loiro pego pelo gangster de repente lutou violentamente e começou a sangrar profusamente do lugar onde foi esfaqueado. Ele ainda gritou com a voz quebrada, eu sou o Leão de Sintra. Lan Lannister, não se preocupe comigo. Depois disso, ele aproveitou o despreparo do membro da gangue e mordeu a mão do outro com força, fazendo-o gritar de dor. Pirralho fedorento. O membro da gangue, furioso, levanta sua adaga para esfaquear o garoto novamente. Parem! Dudu gritou, correndo em direção a eles com sua espada, mas parece que ele não chegará a tempo. De repente, o assobio de uma flecha é ouvido. Com um som surdo, uma flecha de metal perfurou o pescoço do membro da gangue. Os membros da gangue nem notaram o inimigo atrás deles. Nesse momento, eles se viraram em pânico. Na porta do teatro, um cavaleiro loiro pousou a besta em sua mão. Ele carregava 2 espadas em suas costas e um leão majestoso estava pintado em sua armadura. As pessoas no local ficaram atordoadas por um momento. Olharam para o garoto loiro, que havia parado de chorar e estava deitado no chão, e então voltaram o olhar para o cavaleiro loiro na entrada. Nessa época, Lan também teve tempo de observar melhor a situação dentro do teatro. Uma criança imitando-o, e um Geralt sem cicatrizes? Capítulo 183, Resgate e Retribuição. Dudu, vá salvar Kaelan. Irina gritou, e todos no local acordaram de seus devaneios. Mas Lan não ficou parado. Enquanto todos ainda estavam focados nele, ele já havia levantado a mão e deixado uma luz branca e nebulosa cobrir a cabeça de um dos membros da gangue. Sinal Axii. O membro da gangue mais próximo do garoto se transformou em um zumbi no local e Lan explodiu com uma velocidade muito além da de pessoas comuns. Todos só viram uma rajada de vento prateado e preto passar na frente deles antes que uma espada cortasse as mãos dos membros restantes da gangue antes que pudessem tocar no garoto. Lan agarrou o garoto loiro pelo colarinho e o jogou em direção a Geralt, sem olhar para trás. Lan então soltou o crente do fogo eterno, empurrando-o com um chute em direção a uma zona segura. Sem mais reféns à vista, e os membros da gangue se reunindo, Lan sorriu. Essa era sua maneira favorita de confrontar o inimigo. Ele estendeu a mão esquerda e seu poder mágico diminuiu. Sinal de Igni. Uma onda de calor intensa irrompeu, envolvendo os membros da gangue em um instante. O ar quente voltou e fez com que as pessoas trêmulas atrás deles cobrissem os olhos. Apenas o crente do fogo eterno que tinha acabado de ser jogado para trás o encarou, deitado no chão, e até esqueceu de se levantar. Os inimigos foram derrotados por Lan em poucos movimentos, e a cavalaria que veio com ele se espalhou para procurar outros membros da gangue neste pátio. As crianças escondidas nos cantos não demonstraram medo diante da cena, o sangue não podia mais assustá-las. Elas olhavam para o cavaleiro brilhante com olhos cheios de admiração. Lan riu enquanto observava Geralt, entregar a criança para a mulher de cabelos castanhos ao seu lado e olhá-lo com cautela. Eu sou Lan Lannister. Geralt me contou sobre um Doppler interessante que ele conheceu em Novigrad, que até se tornou seu sósia. Se não me engano, seu nome é Dudu, certo? Claro. Essa história não foi contada por Geralt, mas Lan se lembrava dela de sua vida passada. Ao ouvir o nome de Geralt, Dudu relaxou. Você conhece Geralt? Lan assentiu e inclinou a cabeça para apontar para a porta. Ainda há uma revolta lá fora. Vou ajudar a acalmá-la. Você quer vir dar uma mão? A mentalidade de Geralt surgiu em Dudu, que ficou tentado, mas então olhou para as pessoas no pátio e balançou a cabeça. Devo ficar aqui para proteger o teatro. Lan assentiu e, sem dizer mais nada, chamou os cavaleiros que já haviam terminado a busca e saíram rapidamente. Os membros da trupe de pantomimeiros de Foshen acordaram do transe e alguns foram verificar os feridos. Irina organizou aqueles que ainda tinham força para procurar objetos com os quais bloquear a porta do teatro. O corpo de Dudu se contorceu e logo mudou da forma de Geralt para a de um médico barbudo, ajudando o garoto loiro a verificar seus ferimentos. Dudu? O garoto perguntou incerto enquanto olhava para o estranho Doppler. Não muito tempo atrás, esse mesmo médico barbudo era seu companheiro de brincadeiras da mesma altura, mas ele tinha acabado de se transformar em um espadachim de cabelos brancos que havia matado muitos membros de gangue. Dudu assentiu silenciosamente. Os olhos do garoto brilharam. Dudu, você é tão incrível! Dudu parou por um momento e sua expressão séria finalmente se suavizou. Sério? Sim. Os olhos do garoto estavam brilhando com estrelas. Posso aprender a fazer isso? Dudu balançou a cabeça. Você não pode aprender, e você não quer aprender. Certo. O garoto fez beicinho e de repente pensou em algo e gritou animadamente. Aquele cavalheiro.
Ele disse que era o leão? Certo. Sim, foi isso que ele disse. Ele é o leão, Lan Lannister. Ele me agarrou pelo pescoço e me jogou. Embora tivesse perdido muito sangue, o rosto do garoto estava vermelho de excitação. Eu acho que também sou incrível. Dudu olhou para o garoto e riu. Você também é incrível. Lan e sua cavalaria deixaram o teatro e continuaram a expulsar os bandidos pelo caminho e a resgatar os cidadãos de Novigrad. Quando as pessoas cujas vidas estavam por um fio foram resgatadas, a primeira coisa que viram ao olhar para cima foi o emblema do leão rugindo com a cabeça erguida e o par de olhos brilhantes do leão. Ninguém sabia se isso teria algum outro impacto no futuro. Logo Chapelle, que havia resolvido o problema do golpe de Caleb Menge, chegou com os guardas do templo. No caminho, eles encontraram Leto e após saberem da situação, começaram os esforços de resgate. Eles levaram um dia inteiro para acalmar o caos. Com a intervenção das autoridades oficiais de Novigrad, juntamente com a ajuda do rei dos mendigos e do cutelo, a gangue dos Kutups não teve mais forças para resistir. Entretanto, embora o principal culpado tenha sido morto, muitos membros de gangues estavam escondidos em muitos becos. Então o Fogo Eterno emitiu um mandado de busca e mobilizou todas as forças da cidade para prender todas as pessoas suspeitas. Até as fogueiras na Praça do Hierarca foram reativadas. 3 dias depois, o Fogo Eterno emitiu uma declaração oficial por meio de um bispo em Novigrad. Nossa cidade foi invadida por hereges malignos, que possuíam Caleb Menge com espíritos malignos, despertando escuridão e vileza em seu coração. Mas sob a luz do Fogo Eterno, nosso chanceler de segurança, Chapelle, desmantelou a conspiração e nos protegeu da invasão. Motins em cassinos, bordéis e arenas de luta livre também foram provocados por hereges. Devido à exposição constante à sujeira, espíritos malignos facilmente ocupavam as mentes obscuras dessas pessoas, fazendo com que agissem de forma insana e desordeira. Observe, não há gangues criminosas em Novigrad. Rumores de revoltas de gangues são absurdos. Lord Chapelle nos protegeu. Agradecemos ao Leão Flamejante, Conde Lannister de Cintra e seus companheiros, os bruxos. Sob a proteção do Fogo Eterno, eles detectaram o mal a tempo, não deixando nenhum lugar para os espíritos malignos se esconderem. Embora os cidadãos tivessem dúvidas, eles aceitaram a declaração. Por fim, Chapelle doou um lote de reservas de ouro e prata do Fogo Eterno para ajudar os cidadãos afetados pela revolta e restaurar a ordem na cidade. Chapelle afirmou, tudo é guiado pelo Fogo Eterno. Lan também enviou alguns soldados Cintra junto com Milva e Levin para ajudar e ganhar prestígio. Essas são cenas que não podem ser vistas em outros lugares do norte. Muitos comerciantes e políticos de outros países ficam surpresos e admiram as ações da Cidade Livre. A revolta realmente causou tanto dano a Novigrad? Não. O caos é assustador, afinal, eram as gangues que estavam se revoltando, não soldados que invadiram a cidade. As principais vítimas eram cidadãos honestos, viajantes desavisados e vagabundos sem teto. Comerciantes estrangeiros, grandes organizações e nobres ricos foram pouco afetados. Alguns até aproveitaram a situação para lucrar com a reconstrução da cidade. Por outro lado, o Fogo Eterno aumentou sua reputação entre os cidadãos após esta batalha, e a fé dos crentes se tornou mais firme. Temple Isle. Em uma residência reservada ao rei, Chapelle observou a energia caótica emanando constantemente do corpo de Lan, enquanto ele conversava calmamente sobre a situação recente em Novigrad. Lamento não poder culpar Nilfgaard por essa calamidade. Originalmente pensei nos pagãos do Sol Negro, mas agora os mercadores de Nilfgaard tomaram uma grande parte do mercado e não posso expulsá-los. Mas ajustarei suas taxas e tentarei transferir seus interesses para Cintra. Lan assentiu para mostrar sua compreensão. Expulsar mercadores inimigos é uma solução grosseira e inábil. Além disso, os mercadores de Nilfgaard trazem informações do Império, e também podemos transmitir informações falsas por meio de suas caravanas. A presença deles é necessária. Chapelle assentiu e continuou. O Fogo Eterno comprará um lote de talheres mais tarde, e se possível, eu gostaria de pedir um lote de mundaste de você. Alguns alquimistas querem lutar por esse pedido, mas eu planejo fazer disso um pedido de troca para Cintra. O que você acha? Lan pensou por um tempo. Pode levar algum tempo até que eu possa suprir você. Chapelle não se importou. Eu também preciso de algum tempo para me preparar. Tocando a corrente de prata em volta do pescoço, Chapelle parecia inquieto. Essa coisa pode realmente me tornar imune aos danos de outros objetos de prata? Não, o que você está pensando? Lan olhou para ele. Ele só pode substituir temporariamente sua habilidade de transformação com energia caótica, mantendo a aparência de Chapelle, para que você não perca o controle no local, e também tem um pouco de magia de ilusão. Mas se você for ferido por itens de prata, você ainda tem que ir para um lugar deserto o mais rápido possível para se recuperar. Esta corrente de prata é um item mágico que Triss fez alguns dias atrás. Por esta razão, ela também tirou muito sangue e tecido corporal de Chapelle para a pesquisa, o que assustou muito Doppler. Capítulo 184. Preparando-se para a tarefa final.
O efeito da corrente de prata criada por Tris ainda não era o suficiente para satisfazer Chapelle, especialmente quando ele pensou que o fogo eterno encomendaria um lote de itens especiais de prata no futuro. Ele suspirou ainda mais. Em resposta, Lan o confortou. Se algo acontecer, entre em contato com Kian imediatamente. Tris está criando dispositivos mágicos de comunicação, e se houver uma emergência, ele irá resgatá-lo. Mas se você viajar para longe, leve-o com você. Esses dispositivos têm um alcance limitado. Chapelle assentiu com gratidão. Lan decidiu deixar Kian em Novigrad por um tempo, para que ele pudesse ser seu olho na cidade. Embora o tempo que passaram juntos tenha sido curto, sob a influência do painel Followers, a lealdade de Kian não era motivo de preocupação. Outros também não sabiam que Kian era subordinado de Lan. Chapelle até considerou que Kian se juntasse ao Eternal Fire como seu guarda-costas pessoal. Ao mesmo tempo, Lan planejou que Kian retornasse à sua antiga profissão como bruxo em Novigrad, aceitando comissões e compartilhando a experiência adquirida através do sistema. Afinal, esta era a principal cidade do norte, com um fluxo constante de tarefas. Lan estava até preocupado que Kian não seria capaz de absorver toda aquela experiência sozinho e queria enviar mais algumas pessoas. Mas infelizmente ele não tinha nenhum outro bruxo como os seguidores. Agora, então ele teve que desistir por enquanto. Lembre-se de equipar Kian com uma boa armadura, de acordo com os designs que ele fornecer. Chapelle assentiu como se fosse algo natural. Vou perguntar ao melhor artesão de Novigrad. Após o diálogo, Chapelle foi embora. Ele andava muito ocupado ultimamente. Quando o ambiente ficou quieto, Lan respirou fundo, e a energia caótica flutuou novamente, e seu mana começou a diminuir continuamente. Na frente de Lan, um homem em um manto nômade de peito oblíquo tinha os olhos fechados. Seu corpo se contraiu e se torceu com a energia no ar, e uma camada de concha cor de jade gradualmente subiu em sua pele, e seu corpo se tornou cada vez menor. Mas no ponto crítico, seu corpo parou de encolher e voltou ao seu tamanho normal. Com o feitiço falhando, ele começou a sangrar, despertando do coma. Lannister, o homem em quem Lan usou seu feitiço não era outro senão Olgierd. Suas vestes podiam ser vistas completamente encharcadas de sangue, que até coagulou e endureceu, formando uma crosta. Lan estava praticando o feitiço a compressão de artefato por 3 dias. Qual melhor maneira de aumentar a proficiência ortográfica do que por meio de experimentos práticos? Porém, no passado, essa prática era estritamente proibida porque a falha do feitiço a compressão de artefato a causaria danos corporais irreversíveis ao alvo, e até mesmo colocaria sua vida em risco. Mas com Olgierd, Lan não teve esse problema moral algum. Ao ver o material experimental acordar, Tris apareceu de repente ao lado dele. Ela habilmente lançou um feitiço, fazendo Olgierd entrar em coma novamente. Você fez um rápido progresso na magia ultimamente. A feiticeira afirmou. Talvez amanhã, ou até mesmo hoje, seu feitiço seja aperfeiçoado. Lan sorriu confiantemente. Acho que vai dar certo na próxima vez. Tris assentiu em concordância. Eu acredito em você. Com Tris guardando o cativo, Lan ajoelhou-se no chão e meditou por um tempo. Após seu poder mágico ser restaurado, ele começou a entoar o feitiço novamente e lançou magia em Olgierd. O Elder Bland trouxe um físico mágico que excedeu a fonte mágica convencional. Flutuações mágicas violentas emanaram do corpo de Lan. Sob a influência dessa energia caótica, o corpo de Olgierd começou a se transformar, torcendo-se na forma de uma escultura de jade. Naquele momento, Lan ouviu o som de uma notificação, e o painel do sistema se abriu diante dele. Uma luz brilhante brilhou na seção Habilidades. Além das abas Combate, Alquimia, Sinais, Segunda Mutação e Sangue Ancião, uma nova aba apareceu. Magia. Naquela época havia apenas uma habilidade solitária na aba. Compressão de artefato. Envolve o alvo em uma concha de jade e o encolhe em uma estátua que pode ser segurada na mão. Esta magia pode causar dano corporal severo ao alvo, dependendo do domínio da habilidade. O feitiço que ele tinha acabado de aprender foi registrado como uma habilidade no sistema. Imediatamente essa única habilidade brilhou novamente e se transformou em Compressão de Artefato, 2. Magic Tide aumentou o nível máximo desta habilidade em 1 grau. Após a surpresa, Lan logo se acalmou e começou a resumir as mudanças nas habilidades registradas pelo sistema. Habilidades registradas pelo sistema podem receber uma melhoria significativa na proficiência. Lan só precisa de um pensamento para conjurá-las com facilidade, como se fosse um reflexo muscular. Não há chance de erros devido ao estado ruim ou à pronúncia errada da magia, o que pode fazer com que a magia falhe. Nesse momento, Tris viu Olgierd se transformar em uma estátua de jade e abraçou Lan alegremente. Sucesso, Lan! Você conseguiu! Lan tocou o cabelo vermelho flamejante e respirou fundo. Sim, eu fiz isso. Ele disse. Então podemos continuar com a próxima coisa. Agora, há apenas uma razão para Lan permanecer em Novigrad. A comissão do Mestre dos Espelhos, o último elo da série de tarefas, Hearts of Stone, cenas de um casamento?
Lan precisava ir até a propriedade Von Everec, encontrar a esposa de Olgierd e trazer de volta a rosa roxa que simbolizava seu amor. Mas agora Olgierd está nas mãos de Lan fisicamente, então Lan decidiu levar Olgierd até lá e jogá-lo na frente de sua esposa, e o efeito deve ser o mesmo. Mas há outro problema aqui: ir para a propriedade Von Everec significa que haverá uma batalha de boss. Como mencionado antes, Olgierd tinha um talento inato para magia negra e até fez contato com o Mestre Espelho por acidente. Portanto, a propriedade Von Everec estava repleta de criaturas de outras dimensões invocadas por magia negra, Goetia, além de muitos outros monstros. Pode-se dizer que o interior da propriedade Von Everec é um mundo à parte. Agora que ele está no mundo real, Lan não tem confiança para ir lá sozinho como no jogo The Witcher. Ele até pensa que pode acabar enterrado na propriedade mesmo se trouxer toda a cavalaria Sintra. Originalmente, ele esperava obter a ajuda do Fogo Eterno para completar a tarefa. Se isso não funcionasse, ele pediria a Jerome e Mosezak para virem e ajudar temporariamente. Mas agora ele tem outras opções. Leto, Colgrim, Aux, Serrit e Kian. 4 bruxos da escola Viper e um bruxo da escola Cat foram chamados por Lan. Naquele momento, eles se reuniram no quarto de Lan, ouvindo sua explicação sobre o propósito da missão e os perigos que poderiam encontrar na propriedade Von Everec. Triss também estava presente, querendo ajudar na luta, mas Lan educadamente a recusou. As criaturas dentro da propriedade são imprevisíveis. Se você entrar, pode ser atacado antes de perceber, e seu escudo protetor provavelmente não seria eficaz. Esse tipo de situação é mais adequado para bruxos. Para estar totalmente preparado, Lan passou mais de meio mês na Ilha do Templo. Com o financiamento e a mão de obra fornecidos por Chapelle, ele atualizou todos os equipamentos dos bruxos da cabeça aos pés de acordo com os projetos de equipamentos da escola Viper encontrados por Colgrim e os projetos de equipamentos da escola Cat trazidos de volta por Kian, além do tempo para construir o equipamento. Tanto tempo também deu aos Witchers tempo para se familiarizarem com o novo equipamento e fazerem certas modificações de acordo com seu próprio estilo de luta. Tudo estava pronto. Os bruxos checaram suas bombas alquímicas, poções, venenos, óleos de espada e outros equipamentos pela última vez, e partiram uma manhã de Novigrad. O grupo de Lan os viu partir. Espero que o conde volte logo. O que há de errado com você? House estava rangendo os dentes e cerrando os punhos. Seu comportamento incomum rapidamente chamou a atenção dos outros 3 participantes. House engoliu em seco. Um lugar para onde 6 bruxos são enviados juntos, e até mesmo o conde vem se preparando para isso há tanto tempo. Quão perigoso é esse lugar? Obviamente somos os atendentes do conde, deveríamos estar sempre ao seu lado, lutando e morrendo por ele. Mas agora, aqueles que estão ao seu lado são aqueles novos bruxos. Ele acariciou o punho de sua espada de prata, onde uma cabeça de leão estava esculpida, e disse entre dentes: "Não posso aceitar isso." Levin consolou: "O conde não nos contou. Ele quer que aproveitemos a influência dos tumultos anteriores e promovamos a reputação de Sintra na cidade. Esta é uma tarefa política mais importante." Milva também assentiu. Ela também estava muito arrependida de não poder seguir Lan, mas ela era meticulosa sobre a missão de Lan. House balançou a cabeça. "Não tenho opinião sobre a missão, mas não posso aceitar. Não posso aceitar que não posso proteger as costas do Lorde. É difícil para nós intervirmos na batalha atual do Conde. Foi assim antes em Oxenfurt e ainda é assim desta vez. Mas já somos um membro do grupo dos leões, e vocês definitivamente podem sentir sua melhora." Milva disse: "Agora sou mais forte do que aqueles homens grandes. Enquanto continuarmos assim, sempre haverá um dia em que poderemos superar aqueles bruxos 9. House permaneceu em silêncio. Ele ainda sentia que não era o suficiente. Ele olhou para a espada de prata com cabeça de leão. Como assistente mais velho de Lan, ele sabia que essa espada tinha sido refeita a partir de uma espada de prata de um bruxo da escola dos gatos. Bruxos. Se eu me tornasse conseguiria escapar dessa situação? Bom pessoal, esses são todos os capítulos da obra lançados até o momento. Assim que sair novos capítulos eu trago a continuação da obra aqui no canal. A próxima novel fanfic vai ser sobre Bleaz. Obrigado por assistir, se gostou não se esqueça de dar like e se inscrever, quanto mais apoio mais vídeos.